doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores, canal esse que vocês já vem conhecendo, venho tentando trazer as celebridades do mundo da medicina para abrilhantar aí o dia, a tarde, a noite de vocês. Hoje temos mais uma grata celebridade do meio do país, de Belo Horizonte, de Minas Gerais, super doutora Estefânia, médica gestora, cirurgiã geral, coloproctologista, sempre uma dificuldade de falar, MBA na GV, mestrado, doutorado em Portugal, consultora hoje da Peixe Centrix Consulting. Isso daí também, nome difícil, mas um super grupo aí. Tem que trazer Kelly para cá também para falar, Estefânia. Docente da GV, da PUC de Minas Gerais, associada agora do Sebex, pelo chapter aí de Minas. Muita coisa aí boa para contar. Uma super amiga. Fala, doutora Estefânia, tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos aí que estão assistindo. É um prazer estar aqui. Ricardo é um amigo de longa data, né, colega de mestrado, e estou pronta para a entrevista. Nossa, sabe que eu vou te arrumar. Você sabe que eu vou fazer umas perguntas que você não quer responder, né? Você sabe, você não tem nenhuma possibilidade de fugir das perguntas, da pergunta que você sabe que eu vou fazer para você, né? Você sabe que mineiro é esperto, né? Mineiro dá a Não, eu volta. tenho dúvida. Tá bom, tá bom. Vamos com tudo, doutora. Me conte, me fala origem familiar, estudos, como é que é o início aí da sua vida mineirinha? É BH mesmo, Stefania? BH mesmo. E você não vem falar que é Belzonte, porque Belzonte é uma coisa que mineiro não fala, né? A gente fala Belo Horizonte, eu falo BH. Então, Belzonte está proibido na conversa. Bom, eu nasci aqui em Belo Horizonte mesmo, mas a minha família parece a ONU. Eu tenho ascendência, né? Minha família vem do lado do meu pai vem da Itália, da Espanha, do lado da minha mãe vem da Alemanha e do Irã. Então a gente aqui é uma ONU. Eu tenho parentes. É bem cada brasileira mesmo, né? Pô, bem é um brasileira. encontro, né? E na minha família são poucos médicos, né? Dos parentes mais próximos eu fui a primeira. Eu sou filha de militar. Meu pai era policial militar, mas ele era um gestor na polícia. Ele nunca foi ele chegou no Estado-Maior aqui em Minas Gerais e ele era administrador de toda a parte de logística da Polícia Militar de Minas. E minha mãe é psicóloga, então só daí você já vê que a criação foi um pouco diferente, né, do normal. Saiu coisa boa, pô. Saiu coisa boa. Irmãos? Um irmão que é Mais educador velho ou mais físico, novo? mais novo, caçulinha, ele é educador físico, e ele mexe com... Os clientes dele são todos com comorbidades, idosos, diabéticos, hipertensos, ele é especializado nisso. Também foi a maneira Legal, pô. dele Mora aí também? Mora aqui também. Casado, tem filho. Tá. E eu brinco que eu falo que eu nunca quis ser médica, eu sempre quis ser cirurgiã. Então, desde que eu tinha 4 anos de idade, todas as minhas bonecas eram operadas. É o que aterrorizava a minha família. Não, peraí, você não avó abria as não... bonecas não, né, pô? Eu abria, fazia cirurgia, eu acho que eu não tive uma boneca com a cabeça inteira, mas minha mãe, né, de boa, ela aceitava esse fato, entendeu que a vocação veio muito cedo, e eu sempre, desde pequena, vou ser cirurgiã, vou ser cirurgiã. E sempre foi boa aluna? Você eu Sempre. conheci sendo uma excelente aluna, pô. Eu estudei por 15 anos, né, até o penúltimo ano do colégio, na minha época ainda era científico, né, que falava, eu estudei até os 15 anos num convento. Não se entrega, não se entrega. Não, a idade aqui nem indicador não. A sorte é que eu não pareço a idade que eu tenho, então vai ficar difícil adivinhar. E eu estudei num convento por 15 anos, e na época eles queriam que eu pulasse 2 turmas, minha mãe falou que não, que ela queria que eu tivesse uma vida razoavelmente normal, porque se entrar muito novo, 2 turmas para frente é difícil. Mas assim, eu entrei na faculdade com 17, eu era a mais nova da turma, entrei aqui na Federal, aqui em Minas Gerais, faculdade excelente. E com esse pensamento Entrou de ser direto? direto, primeira vez. Absurda danada, né, pô? Pois é, eu entrei muito novinho, mas é porque eu queria fazer mesmo, então assim, eu nunca tive aquilo que os jovens têm de ficar, o que eu quero, o que eu não quero. Então eu já, desde novinho, eu já ia na Federal, eu acompanhava minha mãe nas aulas dela quando ela fazia psicologia. Com 10 anos eu sentava lá e ficava assistindo, eu era cobaia de todos os testes, né, do Rorschach, desses testes psicológicos deles todos.
E adorava esse meio acadêmico. Quando eu entrei na faculdade, é como se eu tivesse assim em casa, né? Um ambiente de Não, peraí, faculdade. não. Aí tem um negócio aqui que você fez os teus 15 anos de colégio só com mulher? Não, o convento era misto, mas é porque Ah, é era muito misto? raro isso. Era misto porque assim Pô. era um colégio Eu já ia te católico. perguntar como é que foi a tua descoberta aí da faculdade com um monte de homem e mulher junto, mas a vida inteira então era Não, misto. não, é assim, era um colégio que ele é um colégio, era Filhas de Maria Auxiliadora, mas a estrutura do colégio é um colégio enorme, dentro do colégio tem um convento. Então as freiras moravam lá, elas davam aula, eram freiras do mundo inteiro, da Itália, da Alemanha. Então a gente já tinha esse convívio com pessoas de outras culturas, mas o colégio, quando foi chegando para a época de pensar em vestibular, eu vi que o colégio não estava bastante, que eu não ia conseguir passar. E eu não queria perder tempo de ficar fazendo cursinho. Na minha época tinha cursinho. Não tinha Enem, não tinha essas coisas, era prova mesmo. E aí eu pedi para minha mãe para me colocar num colégio mais moderno, num colégio que era praticamente 2 anos só preparando para o vestibular, e já foi uma mudança de cara, porque você sai daquele esquema de ter missa na escola, de ter capela dentro do colégio, de ter aquela coisa bem moral, e vai para um negócio que é só gente que estuda em tudo quanto é lugar, que veio do interior para estudar, para preparar para vestibular, entendeu? Isso E foi eu bom ou pedi na ruim, época, Stefania? foi ótimo. Não, vamos lá. Olhando para trás, o quanto que o conservadorismo te ajudou ou te atrapalhou? O que eu achei assim bacana de estudar, né, num convento é que você ganha uma bússola moral muito forte. Você ganha uma noção do que é certo e errado, né, no mundo que a gente vive hoje, que está tudo muito confuso, né, a mudança está muito radical, as informações estão muito confusas. Essa bússola moral, que para quem é médico, ela é necessária, né, a gente lida com dilemas éticos o tempo todo, né, com paciente, com colegas, ainda mais o gestor. O gestor, então, lida com coisas que, sim, que não eram para ser lidadas, mas a gente tem que aprender a fazer isso. Sim. E essa bússola moral, ela te ajuda, entendeu? Mas eu falo assim que você aprende a ter muita fé, você entende que muito como é que as coisas funcionam no mundo, entendeu? E elas eram muito bravas, então assim, mas assim, eu amava estudar no colégio, foi muito triste para mim sair. Eu saí assim, larguei Você meus teve amigos acesso a de línguas nessa história de ter aula com professores de fora? Ou o que pouco? que eu tinha lá? A gente tinha aula de inglês, aí era uma coisa assim, aí já vem da minha necessidade, né, as freiras a minha mãe sentou com as freiras, tudo conversou, então elas tinham, além do colégio, elas me davam uma atenção, assim, um conteúdo especial. Então eu tinha literatura especial para estudar, eu tinha outras coisas para fazer pela característica minha, entendeu, de estudo. E tanto assim que quando eu pedi para sair, foi uma choradeira no colégio, mas aí eu fui para um colégio chamado Promove, que era só científico. Só tinha aluno, não tinha criança, então só tinha aluno acima de 15 anos, e a gente só focava em vestibular. Então eles separavam a turma pelas notas. E eu falo que foi engraçado, porque quando eu entrei, foi a primeira vez na minha vida que eu perdi uma média em sala de aula. Porque eu saí aí que eu fui ver o tanto que o colégio estava fraco para mim. Mas assim, no mês seguinte já recuperou, no outro ano eu já tinha entrado para a melhor turma e já fui direto para o vestibular e passei, entendeu? E assim, foi muito bom eu ter feito isso antes de eu ir para a faculdade. Eu ia tomar um baque muito grande na faculdade se eu tivesse ficado trancada lá naquela inocência de não saber lidar com certas coisas que Ah, não, era acontecem. isso que eu estava imaginando. Pô. Aí é que foi a pergunta. Achei que você tivesse caído na jaula dos leões. Pô. Não, não. É muito assim, no começo eu assustei um pouco com os colegas, porque assim, eram muitos colegas filhos de fazendeiros. Então é aquele pessoal do interior que queria fazer vestibular e não queria fazer cursinho, estava mais na mentalidade igual a mim. Então tinha muitos colegas que moravam sozinhos. Então, menino de 17 anos morando sozinho. Assim, a gente vai soltando, e foi muito bacana essa experiência, né? O Ah, você, vestibular você eu volta, fiz. você volta para morar com os teus pais nesses Não, 2 anos. eu sempre fiquei aqui em Belo Horizonte. O colégio era aqui em Belo Horizonte. Mas por eles ter essa Ah, característica de ser um colégio, você dormia em casa? não, eu morava em casa, eu sempre morei em casa, entendeu? Eu Ah, nunca morei em entendi. internato, não. Por o colégio Entendi. ter essa característica de ser preparado para o vestibular, quem morava aqui era o pessoal do interior. Entendi. Então, meus colegas de classe eram raros que moravam aqui em Belo Horizonte. Mas era um colégio, assim, Entendi. excepcional,
né? E realmente fez toda a diferença, porque ele, assim, ele era todo voltado, dividia a turma para quem queria fazer medicina, quem queria fazer exatas, Uhum, as turmas eram separadas, eles pegavam os professores de acordo com o currículo da Federal, né, com a prova do uhum, vestibular da Federal. Hoje a gente vê que tem outros colégios aí que fazem isso para a prova do Enem, né? Então uhum. eles focam. Então é mais ou menos assim o que era na época. E eu entrei, né, na faculdade e, sim, você não imagina a alegria minha quando eu entrei na primeira aula de anatomia, né? E eu, na minha época, eu tive aula com o D'Angelo, que é o escritor do livro, né, de anatomia aqui em Belo Uhum. Horizonte. E eu, assim, é muito estranho, né? A gente não ter reação nenhuma quando a gente vai ter aula de anatomia e a pessoa vibrar igual eu vibro. Você sabe como é que é quando eu estou muito feliz. E a alegria minha de ver um cadáver, de ficar, oba, vou poder começar a mexer com cirurgia. E foi. E eu acho que eu era a única que ficava o dia inteiro lá na sala de anatomia, né? Estudando o cadáver, mexendo, aprendendo a usar bisturi. E foi, assim, uma delícia esses primeiros anos. Como é que, como é que foi a questão de cadeiras? Você tinha foco mesmo nas matérias cirúrgicas e nas disciplinas que você achavam que iam contribuir para a tua parte cirúrgica? As matérias tudo bem, a clínica acaba que é meio complicado de não dar ênfase, mas assim, matérias mais distantes você fazia de qualquer maneira, fazia tudo maravilhosamente bem. Como é que foi aí? Como é que você, como é que você fez? E o que você acha que é a melhor forma aí de fazer os 6 anos de medicina, que tem muito aluno que escuta a gente? Eu sempre quis fazer as coisas assim, de maneira completa, de maneira inteira. Então eu falo assim, a gente não é médico, isso é uma provocação para você que é oftalmo, né, que esquece que existe o resto do corpo humano, né. Eu sempre acho, na nossa época, né, a gente andava de branco, Aham. e eu sempre tinha medo de estar andando na rua de branco e um paciente passar mal, alguém passar mal na rua e eles me virem, você tem que socorrer e eu não saber. Uhum. Né, que é aquilo que acontece na rua, parto, convulsão, parada Sim. cardíaca, né, um acidente, você está lá, você está de branco, você é o médico, vem cá. E então eu falava assim, bom, eu vou formar num curso que eu considero o curso de medicina um dos mais completos, se não o mais completo, né, ele te dá tantas opções, né, são tantas áreas, você pode inclusive não mexer com o paciente diretamente, né, então assim, ele te abre um espaço de trabalho, um espaço de opções que é incrível. Então eu falei assim, eu vou aproveitar a faculdade ao máximo, eu me dedicava assim, extremamente bem em todas as cadeiras cirúrgicas, né, técnica cirúrgica, anatomia. Eu tive aqui na Federal, a gente tinha as opcionais, eu escolhi fazer anatomia cirúrgica, fui fazer estágio de anestésio para entender melhor como é que funcionava a anestesiologia, para poder operar melhor. Mas eu fiz questão, que era uma deficiência do currículo, né? Eu fiz questão de estagiar numa maternidade para aprender a fazer parto, e foi assim o que me salvou em várias situações, porque se você não sai sabendo fazer um parto minimamente complicado que seja, se você for para o interior, você não consegue, né? Uhum. Estagiei pediatria e eu fiz um excelente, assim, eu escolhi a dedo os meus professores de clínica médica. Porque as pessoas esquecem, a gente brinca que cirurgião é a turma do corte e costura, né? Eu falo muito isso, a gente corta e costura, mas o cirurgião, para ele ser bom, ele tem que ser um bom clínico. Uhum. Então, assim, Perfeito. eu estudava, então, assim, eu aproveitei. E pela essa verve acadêmica que você conhece que eu tenho, eu fui pesquisadora do CNPq em epidemiologia. Olha para você ver, não tinha vaga nas cadeiras cirúrgicas, eu fui para epidemia, fui aprender a Uhum. pesquisar epidemiologia, fui monitora, e Por eu ganhei acaso dinheiro, né? isso? Eu fui buscando, não foi por acaso não. Tudo eu buscava, né? Uhum. Tinha muita oportunidade, mas eu achava assim, você está na faculdade é uma maneira assim, curso integral, você não ganha dinheiro para fazer outras coisas, né? E eu sempre fui muito independente, então eu falava assim, qual que é a maneira de eu ganhar dinheiro? Vamos fazer uma bolsa, ganhava a bolsa do CNPq. Dava plantão, plantão com esses estágios que eram remunerados. Tirava o estágio, né? E na minha época ainda estava, o computador estava começando, então a gente fazia outras coisas. Então eu dividi a faculdade com plantão, com estágio, com a bolsa. E foi assim até Mas nunca faltou nada na tua casa, né, Stefania? Você sempre, os teus pais sempre te deram não, uma condição boa. foi Isso aí é condição muito teu, tranquila. né? De, de, Não, de isso é ter a assim, tua é condição independência. tranquila de classe média. Classe Aham. média, filho de militar. Se você for pegar lá para classe militar, não é uma coisa que é classe alta, não. Agora que começou a recompor um pouco. Mas isso é uma coisa minha.
Entendeu? Eu Uhum. acho assim, da nossa geração também, com 18 anos, a gente não queria Uhum. depender tanto de pai e de mãe, e a gente ficava o dia inteiro na faculdade, né? Faculdade de medicina é 8 horas de aula. Eu tinha aula sábado, tudo, eu falava assim, E não, eu você tenho o mínimo de gastava esse condição. dinheiro ou você juntava com algum propósito? Dividia. Não E na mente, hein, época, pô. Olha não, aí, eu pô. dividia, eu não bebo, né? Assim, então, assim, não tinha aquele Aham. problema de boteco. O que é até assim, criminoso aqui em Belo Horizonte, você falar que Aqui você em não Belo, bebe. exatamente. Aí em Belo Horizonte, exatamente. Isso é uma coisa, é um sacrilégio. É um sacrilégio. Mas eu juntei para comprar um carro, mas eu juntava para comprar livro, para fazer as coisas. Então, assim, eu era muito focado Tá. nessa parte. Quando Uhum. chegou no 7º período, assim que a gente terminou a disciplina de técnica cirúrgica, aí eu fui para um hospital fazer estágio de cirurgia. Era um estágio assim, ele começou como um estágio oficial, né, de duração de 6 meses, mas eu fiquei até formar lá. Eu fiquei direto. Então, assim, eu era um hospital, eu estágio era de cirurgia. Eu fui ficando, fui ficando, fui ficando, aí que eu aprendi a suturar, aí que eu aprendi a operar, foi ali que eu fui aprendendo. Uhum. E quando chegou a hora de formar, o pessoal do hospital me convidou para fazer a especialização lá, entendeu. Então eles falaram: "Vem para cá e fica", entendeu. Aí eu fiquei. Então, assim, eu saí da faculdade, eu formei em julho, em agosto eu já estava começando a residência, era do CBC, né, do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, e fui direto, entendeu. E E tinha, e foi assim. tinha, e teve muitos mentores aí de cirurgia no final da faculdade que te Na modelaram durante aí, foram exemplo para você, ou você nunca teve dúvida, né? Como você já falou que entrou para ser Não, cirurgião. Ou teve alguém do que também tem os mentores negativos, né? Tem os cirurgiões não. que você fala assim, caramba. Aí, obviamente, você não cita o nome, mas você você conta um milagre, pô. Não, da época de faculdade eu tive um mentor, que era um professor de clínica, que é o Uhum. Savassi, que Ah, de era a clínica? pessoa de clínica, e foi Pô, a pessoa, legal. assim, mais espetacular que eu conheci. Foi tão bom para mim que eu pedi para ter aula com ele 2 vezes. Até quando a gente pôde escolher, eu escolhi para ter aula com ele. E eu falo que ele era especializado em Guimarães Rosa, eu não esqueço disso, ele é especializado em Guimarães Rosa. E ele atendeu a Berenice, que foi Que isso? a primeira paciente, ele é mais antigo, e ele atendeu o Manuelzão. Aqui em Belo Horizonte tinha o projeto Manuelzão, do Guimarães Aham, Rosa. E ele aham. atendeu, ele era o médico do Manuelzão, o Manuelzão tinha uma cardiopatia, e eu conheci o Manuelzão através dele. Isso foi muito, muito, assim, muito de fã mesmo. Mas ele era uma pessoa assim, sabe aquele professor que te faz estudar para você não passar vergonha com ele? Então, assim, você queria, assim, agradar esse professor. Sabia de tudo, tudo ele dava notícia, os pacientes adoravam, ou idolatravam ele. Então eu aprendi a examinar um paciente com ele, eu aprendi uma coisa que é rara hoje em dia, que é ter um olho clínico, de ter aquele feeling de quando as coisas não vão bem com ele, porque ele era extremamente observador e uma pessoa assim que a gentileza em pessoa. Então assim, eu não cheguei a baquear para largar a medicina, largar a cirurgia e fazer clínica, mas eu encostava nele, toda dúvida que eu tinha de paciente cirúrgico clínico, eu ia para conversar com ele e fiquei assim até formar. Nesse estágio que eu fiz de cirurgia, o que me fez aceitar ficar lá foi o Dr. Dionísio, que esse sim foi meu mentor cirúrgico, que era jogador de basquete, né, Dr. Dionísio Bichara, e um dos melhores cirurgiões que eu já vi. E olha que eu tive aula com Alcino, tive aula com, né, os médicos excepcionais aqui em Belo Horizonte. Uhum, uhum. Mas o doutor Dionísio, eu lembro disso direitinho. Eu nunca vi uma pessoa operar com tanta elegância. Ele era uma pessoa assim, a cirurgia era, para quem gosta de cirurgia, é bonito de se ver. Era assim, não sangrava. E ele é muito alto, ele tem mais de 1,90 m de altura, e ele não se curvava. E ele operando comigo, eu tinha que subir no banquinho, que ele não se curvava. E ele falava assim comigo: Stefânia, você tem que endireitar essa coluna, porque você não é elegante, você não vai ficar bonita quando você ficar mais velho, se você ficar curvando assim. Então ele Uhum. ia ensinando, entendia tudo, especialista em esôfago, né? Ele entendia tudo de cirurgia. Então eu aprendi, assim, eu me formei como cirurgiã com ele. O que eu sei, assim, os outros professores, né, os outros instrutores da residência, todos excelentes. Tem aquele que é lambão, aquele que opera igual perna longa fazendo Uhum. sopa, fazendo, operando assim. Tem aquele que é mais medroso, tem aquele que é mais ousado. Mas o doutor Dionísio, assim,
a gente entrava numa sintonia que eu falo assim que para mim o bloco cirúrgico ele é igual a uma igreja, né? Um santuário. É o lugar que eu mais fico em paz, daquele silêncio. Operar de noite, operar de madrugada, para mim é uma delícia. Então você fica naquele silêncio e é só você e o paciente e aquele barulhinho da máquina pitando. Eu não gosto de operar com música. E você entra no estado que eu falo que é o estado alfa de concentração. E ele me ensinou a fazer isso. Então, assim, começa da hora que você vai montar a mesa cirúrgica, até assim, aquele preparo do planejamento cirúrgico, de como é que você vai abordar. Você olha, né, para o abdômen do paciente, geralmente o cirurgião geral vai muito para o abdômen, você olha o abdômen do paciente e você fala, não, isso aqui está fora do lugar, isso aqui eu conserto, isso aqui eu mexo, isso aqui não dá para eu mexer. Então, ele tinha essa clareza de raciocínio. E eu falo que ele era o único médico que eu conheço que dava diagnóstico de apendicite sem encostar no paciente. Ele olhava se é apendicite. Não errava uma. Impressionante o olho clínico dele. Entendeu? Então, Não, isso foi assim. Você sendo uma pessoa muito humana com esse teu aí background aí desses professores notáveis e a UFMG, que também eu acho que deve ser ressaltada, né? Fez com que o cuidado centrado no paciente não fosse nenhuma novidade para você, que apareceu agora de tanta força e, diga-se de passagem, tá? Que eu acho essencial tudo que vocês fazem, constroem, Kelly, Marcelo e tudo mais, eu acho que tem, infelizmente, mas eu tenho uma dó gigantesca do cuidado centrado do paciente ter que ser ensinado, porque para você é o normal, né? Default, né? Mas isso eu falo que é uma coisa que vem assim, são vários fatores. Quando eu tinha 19 anos, eu tive uma doença muito grave, né? Eu peguei na faculdade a gente pega muita doença quando a gente está fazendo medicina, né? Que a gente anda com gente de tudo quanto é tipo. Eu peguei uma mononucleose muito esquisita, foi um surto que deu na faculdade, e eu tive o Steven Johnson, por conta da reação alérgica ao amoxil. Eu sou muito alérgica, então na época eu não sabia que eu tinha alergia ao amoxil, eu tive Steven Johnson que eu quase morri. Então eu fiquei paciente por vários dias, né, em CTI, entubada, muito grave, e também foi uma coisa que mudou a minha maneira de ver como que a gente trata o paciente. Porque eu E falo você assim, nunca tinha residente... contado para a digníssima sua mãe, mas mononucleose, para quem não sabe, é uma doença um pouco de farra, entendeu? Então, Não, mas ela é muito doutora contagiosa, mas não Estefânia, foi ela isso. está... Infelizmente, né? Não foi por causa de beijo, mas foi um surto que deu. Foram 40 colegas nossos que pegaram. Assim, foi uma pessoa que pegou de um paciente e eu falo assim, eu já peguei rubéola na faculdade também. São doenças muito contagiosas. Então, assim, a gente na época não tinha o menor controle de máscara, de nada. Mas eu lembro disso. Eu falo que residente é a criatura que mais vai atrás de coisa rara, né? Residente Não, você avança. pegou, você estava na faculdade, você não estava fazendo residência, não. Você era interna. Não, eu estava no terceiro período de faculdade, tava, né, com Ah, no 19 anos, estava início. no iniciozinho. E quando eu fui para o hospital, o que me marcou, eu levei isso para a minha vida, o que me marcou foi porque, como as lesões na pele eram muito feias, né, minha pele literalmente caiu por causa do Steven Johnson, foi a primeira vez que eu vi um residente sair correndo de um paciente. Então, os residentes saíam correndo de mim. Os médicos tinham medo de pegar em mim. E isso, para mim, foi pior do que a dor que eu sentia da doença. E eu falava assim, caramba, eu tô tão ruim que os médicos não querem chegar perto de mim. E isso mudou minha maneira. Eu falei assim, eu nunca vou fazer isso com o paciente mesmo. Então, você fala isso do cuidado né, centrado no paciente, geralmente os médicos que passaram por experiências de terem ficado muito doentes, né, você tem, né, o diabetes, você sabe disso, você tem uma sintonia melhor com o que o paciente Com sente. certeza. E como eu tive isso muito cedo, eu tive isso muito antes de eu começar a mexer com o paciente, quando eu entrei para atender o paciente, eu sempre lembrava disso comigo. Então, isso ajudou, né? Apesar de eu não desejar isso para ninguém, isso ajudou a eu ter uma empatia maior com o paciente. Então, isso sim me transformou numa médica 100% com certeza melhor, entendeu? E porque o cirurgião, você sabe, tem uma personalidade, né, bem delicada, né? São muito calmos, né? Tem um estudo muito bacana que fala isso, né, da personalidade das especialidades, que aqueles que vão mais para o lado da gestão realmente são cirurgiões e anestesistas, porque lida com bloco, né? Mas eu fiquei uma médica bem melhor com isso.
o período de residência, você ia muito atrás de plantão para aumentar dinheiro? Pensava em algum momento, ou pensou em abrir consultório, ou estrutura tua pessoal? Como é que era essa parte de grana e negócios, ou não? Era focado em operar melhor, somente isso que importava na tua cabeça? Na minha época, não tinha esse critério de 60 horas, né, de residência. A minha residência, ela chamava residência porque literalmente a gente morava, né, no hospital. Eu lembro que eu tinha no quarto das médicas, eu tinha um escaninho meu. Eu já cheguei a ficar 100 horas numa semana, né? Então, assim, eu tinha folga um dia na semana e um dia no fim de semana, de 2 em 2 semanas. Então, o resto eu ficava dentro do hospital, entendeu? E cirurgião é fominha de cirurgia, que é onde você vai pegar a mão. Então, aí, meus horários de folga... apareceu... né, era um hospital que atendia SUS e atendia pronto-socorro. Então, assim, chegou, teve lá 6 baleados, tá precisando de gente. A Estefânia tá lá e vai, entendeu? E eu tenho um carinho especial por trauma, eu adoro trauma. Então, assim, eu vivia lá dentro do hospital, chegava lá no hospital 6h30, né, para poder lidar com essas coisas. E, então, assim, eu, para poder... Não era uma residência paga. Então, assim, aí nesse ponto apertou um pouco. Mas o meu, né, o doutor Dionísio, ele tinha um hospital numa cidade no interior e ele me convidou, que aí é uma questão muito de confiança, ele confiava em mim, ele me convidou para ficar no fim de semana, de folga meu. Eu ficava lá nesse hospital e eu fazia toda a medicina, eu fazia tudo, eu era a médica do hospital. Entendeu? Então, assim, eu atendia, fazia parto, atendia criança, atendia tudo. Aí que ajudou aqueles estágios que eu tinha feito antes. Sim, sim, sim. E o que é, né, o universo do hospital particular? Esse único plantão de fim de semana que eu dava, eu tirava uma renda que me sustentava o mês inteiro. Entendeu? Entendi. Porque aí lá na cidade o povo gostou de mim, então assim, começava a fazer, eu atendia pré-natal no hospital, no plantão, o povo ia, então assim, eu fui fazendo uma clientela lá no hospital, mas era o que dava para fazer, entendeu? Porque a cirurgia, assim, além de você estudar a parte teórica, você tem que operar, pra você pegar a mão. Você tem que operar. E na minha época não tinha vídeo, não tinha laparoscopia, estava começando a laparoscopia. Quem estava aprendendo laparoscopia eram os professores. Então, a gente cirurgia, uma gastrectomia, demorava 8 horas. Entendeu? Então, assim, era Caramba. coisa longa, era muito longo. Uhum. Então, a vesícula que hoje faz em 20 minutos numa vídeo, 20, 30 minutos, a gente levava às vezes 1 hora e meia, porque tinha todo o processo de abrir o paciente, de fazer incisão, de fechar depois. E na minha época não tinha isso de você colocar outras pessoas para olharem o seu paciente. Então, você operou, você olha. Entendeu? Então, assim, a gente olhava o paciente, então, assim, a gente morava nessa rotina do hospital. E como era um hospital que era muito, assim, ele era especializado em queimado, em trauma, foi muito rico para mim. Né? Naquela época a gente operava tireoide, a gente operava, assim, eu só não operava coração porque tinha a residência de cardio lá, de cardiovascular, mas, assim, o resto tudo a gente entrava. E eu acho que foi bom. Eu acho que a gente perde muito o foco se a gente começar a dar muito plantão nessa época. Falo Por que que você na área gostava de cirúrgica, trauma? O que o trauma te atrai? parece esquisito falar, eu adoro quebra-cabeça. Eu Uhum. adoro quebra-cabeça. Então, assim, eu falava que quando chegava a gente aprende balística, né? Porque você tem que lidar com o estrago que as balas fazem. Então, quando chegava, assim, 22, eu falava, oba, o que aconteceu lá dentro? E né, a gente não tinha... você tem que ver o quê? Mais de 20 anos. Então, não tinha esses exames tão disponíveis. TC era para casos específicos e ultrassom que a gente tinha no máximo. Então, assim, a gente entrou tiro na barriga e lapava. Uhum. E é muito interessante você ver o que o trajeto de uma bala faz. O tipo de lesão que uma faca faz, o tipo de lesão que uma queda de altura faz. Então, isso para mim, assim, é você programar uma cirurgia de uma colecistectomia. Tá lá, você estuda, você planeja, vai ter uma variação anatômica ou outra, mas Sim, sim, vai. sim. Mas um baleado, você vê coisas que você não imagina que você vai ver. E isso, igual eu falei, eu devo ser uma das poucas pessoas que fica feliz quando vai para o pronto-socorro. Isso é uma delícia. Entendeu? Eu falo assim, você descobriu uma lesão de aorta, você conseguir consertar uma lesão de aorta, que é difícil, você vê uma explosão de pâncreas, você vê lesões hepáticas que você vai aprendendo a manejar, vai te dando uma segurança para qualquer imprevisto nas outras cirurgias, entendeu? Uhum. Mas é uma das coisas que eu mais gosto, entendeu? Apesar de não gostar de lidar com bandido, né? De lidar com, né, com quem recebe tiro, essas coisas. Mas assim, é um desafio. Não é qualquer um da área cirúrgica que gosta, não. Geralmente, mulher, né, evita trauma. As mulheres Verdade. vão para as áreas, né? E eu falo que eu sempre fui do pancadão,
né? E isso foi muito tempo na minha carreira, né? E quando eu vou escolher uma especialização, eu escolho procto, né? Para deixar o povo bem Não, vamos feliz. lá. Engata já na questão da Procto. Depois eu queria te perguntar como é que foi a constituição do teu relacionamento no bloco. Eu acho isso outra coisa super interessante, sabe, em relação à equipe multidisciplinar e tudo mais. Como é que foi essa constituição? Você nunca teve, sempre teve um relacionamento próximo? Como é que foi a tua constituição? O período da residência não foi fácil. Eu era a única mulher, né, com 14 homens. Então, assim, você imagina, numa época que Eita, nós! eles falavam descaradamente. Isso não era só na residência, isso era na faculdade, tudo. A ideia que se tinha que mulher tinha que mexer com ginecologia ou pediatria. Então, se fosse mexer com cirurgia, cirurgia pediátrica. E eu fui parar no hospital de trauma, com queimado, com 14 colegas, né? E não foi fácil. Isso realmente foi muito puxado, ter que lidar com essa questão masculina, né? E a gente tem que criar armas que não sejam aquelas armas que as mulheres geralmente usam, né? Dessa fragilidade. Eu falo que a gente cria uma casca. E principalmente a mulher cirurgiã tem que tomar um cuidado muito grande para não se masculinizar. Então, assim, essa luta para mim de eu me manter a minha feminilidade e virar para eles, caramba, eu sou uma mulher, vou continuar sendo, eu não vou virar homem, então vocês vão me respeitar dentro do bloco, aqui não é lugar para ter certas coisas que não se pode ter, conversa de homem, às vezes aquela conversa que vai para um lado, que não é muito bacana, enquanto eu estou no bloco não vai ter, e isso causou uma revolta um pouco grande, então exigiu que eu me posicionasse bem, foi muito puxado. Então, assim, o que a gente faz quando acontece isso? A gente se sobressai na parte da cirurgia. Então, me tornei uma cirurgia excepcional por causa disso, com relação aos meus colegas. E não existia esse conceito de multidisciplinar. Não tinha isso. O que acontecia, por exemplo, o hospital era um hospital que tinha maternidade, dava um problema num parto, dava um problema numa cirurgia ginecológica, corre aqui para ajudar, né? A enfermagem tinha uma sensação assim, de que a gente que mandava, né? Então eles tinham medo da gente às vezes. E o residente, como está na cadeia de comando, está lá embaixo, tem que se apegar na enfermagem para conseguir organizar, mas não tinha. E aí vem aquilo que eu te falei, da experiência pessoal. Aí já é da minha índole conversar, já era da minha índole não ter essa barreira, então para mim era mais fácil. Então eu discutia, por exemplo, a gente ia operar uma criança, eu chamava o pediatra e discutia as peculiaridades daquele paciente pediátrico. Então isso sim acontecia comigo, mas não era natural e ninguém reclamava disso também não. Então se não tinha hospitalista na época, cada um olhava o seu paciente. Então assim, esse conceito multidisciplinar, ele nesse momento ele ia muito do médico. E é engraçado que eu vejo isso até hoje. A maior dificuldade que a gente vê, aí eu já estou falando como gestora, a maior dificuldade que eu tive no hospital, para dirigir um hospital, é a parte do planejamento terapêutico multidisciplinar. Porque o médico até conversa com outro médico. Também não é fácil, ele até conversa com outro médico. Mas ele sentar com uma nutricionista, sentar com... Não é só a enfermagem, ele sentar com um fisioterapeuta, sentar com um paliativista para discutir alguma coisa, é como se mexesse com a autoridade que ele tem, né, que eu já acho que hoje a gente já não tem mais, e torna isso prejudicial para o paciente. Entendeu? Já está aprovado, né? Você sabe, já está aprovado que é melhor. Né? O paciente recupera melhor, sai do hospital mais rápido. Então, o que a gente fazia na nossa época? A gente se tornava excelentes clínicos. Porque a briga que era, o clínico não quer olhar o paciente, então a gente ia lá e olhava. Né? Então, isso exigia. Hoje eu vejo que eu fiquei uma médica melhor, então, assim, os desafios que eu tinha durante a minha carreira como médica, mais atuante, eu passava melhor com meus colegas que não fizeram isso, entendeu? Agora, hoje não, hoje a gente já tem técnicas para ensinar, para poder posicionar os profissionais, a cultura está mudando, Valor em Saúde entrou, está pegando bem pesado nisso, as acreditações estão exigindo esse tipo de relação. Então, assim, foi um desafio, mas nada que impedisse, né, de trabalhar, entendeu? Eu acho que hoje impede mais você não fazer isso, entendeu? E a Procto? Onde é que apareceu isso daí na tua vida? Não está fazendo sentido aqui na minha história aparecer essa Procto, aqui tô curioso. Não, o que acontece? Nessa época da residência, eu tinha um professor, né, o Carlinho Alvarenga, que ele era proctologista,
E o meu plantão calhou de ser com ele. Eu tinha folga um dia antes da dele e o plantão que eu tinha que ficar no bloco cirúrgico era com ele e ele operava tudo. Tudo, hemorroida, fissura, tudo. E quando você vai pegar para as doenças orificiais é uma coisa, mas quando você começa a entrar naquela cirurgia de megacolo chagásico, e naquela época era tudo aberto, Uhum. aí eu falei assim, bom, quando eu estiver pensando em sair do plantão de trauma, é uma opção viável. Por isso que a Procto veio mais tarde. A Procto veio depois do MBA. Ela veio mais tarde. E eu falava assim, não, é uma coisa que eu posso especializar, por quê? O grande problema do cirurgião é que o cirurgião fica muito preso no bloco. Né? Você não faz um consultório para ficar discutindo a evolução de policistite. Você vai lá e Sim. opera a vesícula. Esse paciente não vai voltar para você para operar outra vesícula, você já tirou. Então, o problema Uhum. do cirurgião geral é que você fica muito preso no bloco, e isso significa o quê? Você depende do hospital, e a Procto Uhum. não, a Procto te permite ter consultório. Então, você Uhum. vai acompanhar, você pode optar. Então, para o cirurgião é excelente, porque você opera, mas também você acompanha. Você acompanha aquele paciente com uma diarreia, você Sim. acompanha aquele paciente. E da parte clínica, era a parte que eu mais gostava, entendeu? Que é também muito estranho, né? Você vai falar assim, gosta de baleado e gosta de proctologia. Mas foi uma coisa que fez sentido para mim. Então, quando chegou numa época que eu falava assim, minha vida está dividida em dois caminhos, gestão e assistência. E eu tinha que escolher assim, eu não consigo mais dirigir um hospital e dar um plantão de 24 horas. Aí chega no ponto que se cansa. Eu falei assim, bom, a Procto foi uma solução. E funcionou por um Então tempo, foi volta. Então, excelente. peraí. Então vamos dar um passo para trás. Eu não sabia que Vai ter que voltar. você tinha feito Procto depois do MBA. Para mim, Foi depois. você estava numa continuidade assistencial e estava naquela ultra especialização. Entendeu? Por isso que não está fazendo Não, sentido não, aqui para mim dentro da história. Então, beleza. Então vamos por não. outro caminho. Onde é que entra o MBA na tua vida? Para que tem algum pensamento de gestão aí? Por que muda? Ah, tá. Não, essa história é ótima. Eu terminei a residência, aí o doutor Dionísio me convidou para montar um serviço, aí eu comecei já como coordenadora Você de um estava serviço lá de cirurgia naquele geral. outro lá? Eu estava Aquele lá no lá Santa no Rita. interior? Não, eu estava na residência nesse hospital geral e dando um plantão só para poder bancar, só para poder me bancar. Tá. Aí o doutor Dionísio, quando eu terminei a residência, o doutor Dionísio, Stefania, eu estou me chamando para montar um serviço no hospital geral e eu quero ser para coordenar, porque eu não tenho tempo. Eu trabalhava coordenava várias clínicas. Eu falei, bora, né? Fui com ele e eu fiquei uns 4 anos trabalhando com ele como coordenadora de um Sempre serviço de cirurgia. abusada, né? Eu estava segura com ele, porque qualquer problema que eu tinha, Aham. ele me dava esse suporte. Mas, assim, a minha vida vai muito assim. Eu não desprezo os desafios que vêm. Eu sou uma pessoa que, quem me conhece, sabe que eu adoro desafio. Ah, eu Adoro, sei. adoro, adoro. Então, assim, eu não tenho esse tipo de problema. Eu vou raciocinar assim, mudar de cidade, mudar de país, é uma coisa que você pensa mais. Mas isso foi uma coisa que coube. Pensa Dirigi mais até aonde? um pouquinho. Mas fiquei coordenando o serviço até o serviço, né, acabar. E Precisou muito dele, Stefania? como assim? Do doutor Dionísio? Não, Você. no começo Exato, precisava. exato. No Entendeu? começo, por Porque, na quê? verdade, o que eu entendi é você foi para o serviço, estava se sentindo segura pelo teu momento, mas porque tinha o apoio dele. Durante esse período, ele te apoiou? Em vários momentos ele te Apoiou. ajudou mesmo ou você conseguiu O, ir o sozinha que aí? que Como é que foi isso? acontece? O que que acontece quando a gente termina a residência? Quando você faz uma residência, por mais que você tenha uma variedade de treinamento, você não é muito exposto a procedimentos extremamente complexos para você fazer. Você entra já como R2, na minha época eram só 2 anos, você entra para auxiliar o seu chefe, né, o seu preceptor. E você vai pegando mão assim. Então, dá uma agonia muito grande quando você fala, assim, agora eu estou sozinha. Se complicar, se for um caso muito complexo, o que que eu faço? Porque o que a gente fala, arroz com feijão da cirurgia, hérnia, vesícula, você tira de letra, é muito raro ter uma coisa muito complicada. Mas você vai lá pegar um divertículo de Isso aí Zenker você não num gosta, né, paciente. pô? Você gosta de inventar, né, pô? Gosta de fazer o Não, desafio, né, pô? mas, assim, esse é o ganha-pão do cirurgião. A gente ganha dinheiro, né? Ah, Hoje tudo tem a bem, tudo bariátrica bem. que Aham. entrou, mas o que Uhum. sustenta a gente é o quê? Hemorroida, que se opera, dá o volume, principalmente no SUS, dá o volume, hemorroida, hérnia, vesícula. Aí começa a entrar hernia de hiato, começa a entrar uma tireoide, que hoje o cirurgião já quase não opera mais, já deixa para o cabeça e pescoço, mas na minha época operava muito. E quando começa a chegar assim, o paciente tem uma doença de Chagas complicadíssima, tem um megacolo chagásico lá, que você vai ter que fazer uma cirurgia
meu primeiro do Ramel, né? Porque minha cirurgia que se tira o intestino, coloca ele para fora, vira, acompanha o paciente, reopera esse paciente no segundo tempo. Se você fez uma vez na vida, você não tem segurança para fazer isso de novo, sozinho. Aí você inverte a situação. Você chama o seu, por exemplo, eu chamava o Dr. Dionísio para ser o meu auxiliar. E ele ficava como se fosse eu falo que é um cobertor, né? Ele ficava assim, Stefânia, vai fazendo, e se você tiver alguma dúvida, eu vou te guiando. Então, isso é foi um passo bom para mim. Então, me evitou de fazer bobagem e foi me conduzindo também para alguns procedimentos. Porque vem coisas estranhas. E assim, a primeira complicação você nunca esquece. O primeiro paciente que morre na tua mesa, você não esquece. Né? O Mas primeiro quando paciente... quando você foi tocar esse serviço que ele te chamou, você era assistencial, você era cirurgiã. Totalmente cirurgiã. Eu discutia com o diretor clínico, com o diretor técnico, as Ah, coisas da tá, cirurgia. entendi. Era uma equipe pequena, Entendi, né? Era uma entendi. equipe pequena. Entendi. Ah, eu Então, pensei que era você já aquele estivesse fazendo já alguma parte administrativa nessa área, nessa Não, época. era aquele papel. Eu falo que, assim, que a carreira de gestão do médico, geralmente ela começa assim. O médico, quando ele vai começar a ser puxado, né, para a gestão, porque é raro o médico que vai de conta própria. Você começa a ser puxado pela gestão assim. Você tem um perfil de liderança. O médico costuma ter um perfil de liderança. Entendeu? Então, você começa o quê? É uma pessoa o cirurgião tem muito isso, que a gente lidera uma equipe no bloco cirúrgico. Então, você já tem um perfil mais. O que acontece? Você é aquela pessoa que, igual você falou, peito desafio. Então, o convite vem assim, ninguém quer, você quer, na maioria Sim. das vezes. Então, é raro vir igual eu estou montando, você quer, por quê? Provavelmente ele deve ter olhado com outras pessoas mais experientes, não quiseram, aí ele falou assim, a Stefânia está comigo, eu garanto e vai. Então, esse cargo de coordenação, é até interessante falar, o cargo de coordenação de clínica, você vai lidar com seus colegas. Então, é quase como se você fosse um síndico do prédio. Porque você vai lidar com a briga de fulano com ciclano. Ah, Stefânia, nós estamos precisando de uma pinça, que isso aqui não está bom. Aí eu ia lá e falava, ó, a equipe está reclamando da pinça. A diretoria virava para mim assim, ó, esse cirurgião está dando trabalho, dá uma bronca nele. Então, é quase como um síndico. Você fica apartando briga e tudo. Você não vai mexer com o indicador, você não vai mexer com isso. É raro o serviço que faz isso. Então, é uma coisa assim, que você começa a ter um certo contato melhor com os diretores do hospital. Você começa a entrar na diretoria, porque você vai conversar, se tem uma reunião que teve algum problema de cirúrgico, eles chamam um coordenador antes de chamar o médico. Então, assim, é um primeiro contato com gestão, mas é muito leve. Entendeu? Então, assim, você fica confortável, geralmente você não ganha para isso, ou quando ganha, não é um valor astronômico, também não tem muita cobrança. Entendeu? Ah, precisa fazer um relatório, a equipe, o médico viajou, fez alguma coisa. Ah, chama o coordenador, ele faz. Então, na área da carreira da gestão, esse costuma ser o primeiro passo. Muito médico gosta pelo título, né? Sou o coordenador do serviço, sou o coordenador, mas ele é um serviço, em termos de cargo de gestão, ele é muito brando, vamos dizer assim. Se for um serviço mais tumultuado, com colegas mais tumultuados, aí sim você vai ter um trabalhinho, mas você consegue levar bem. Né? E quando o hospital acabou, continuei trabalhando em vários hospitais, aí só como cirurgiã, né? Fiquei trabalhando, construindo minha carreira, fazendo meu trabalho, e eu fui trabalhar numa UPA, né? Então eu fiquei 8 anos nessa UPA, que o povo chamava ela aqui de UPA Faroeste, ela chama UPA Oeste, e ela fica dentro assim, de um complexo, assim, são 5 favelas, ela fica no meio, a localização dela é no meio. Então, como eles buscam, né, para não ter muito Melhor problema... lugar para o doutor Stefano impossível, poxa. Melhor. Eu Estava em só casa, não né? podia operar, mas assim, eu falo que é assim, você começar a Putz, é mexer com... verdade. Você não podia operar, poxa vida. Mas o que acontece? Você ter contato com o SUS, nessa ponta da emergência, é interessante. Então, foi um aprendizado muito grande, lidar com o SAMU, lidar com carência de recurso, lidar com essa loucura que é esse paciente que vai para a UPA, que ele vai para tudo, menos para a emergência, e aquele que é emergência complica. Então, assim, em termos de aprendizado, para mim, foi incrível. Foi o lugar que eu mais gostei de trabalhar, que não tinha bloco, assim, foi o lugar que eu mais gostei de trabalhar. Quando eu tive que sair, foi assim, cortou meu coração. Ainda bem que não tinha Porque bloco, né? Se tivesse bloco, você estava lá até hoje, né? estava A lá gente ia até ter te hoje. perdido, Stefano. Mas assim, eu cheguei a fazer procedimentos lá, assim, você faz aquelas coisas básicas, eu já cheguei a fazer procedimento lá mesmo por causa de traficante, dessas coisas, né, que isso acontece. Mas parto, chega lá, tá nascendo, aí volta lá atrás, a experiência da faculdade ajudou demais. E acaba que acontece que você vira meio mãe dos meninos, né, desses médicos mais novos. Porque geralmente a UPA é a porta de entrada
para o plantão. Os pessoal forma e vai dar plantão na UPA. E é o pior lugar que eles podem ir. Porque a UPA, eu costumo falar que a UPA é um CTI sem recurso. Porque são pacientes que aparecem lá extremamente graves, você às vezes fica com esse paciente dentro mais de 24 horas dentro de um box que não tem estrutura, às vezes não faz gasometria, às vezes não faz uma troponina, você tem que tratar um infarto sem fazer troponina, não tem um ventilador de qualidade. Então, assim, a estrutura do SUS para uma UPA e você coloca o menino que é recém-formado, entendeu? Então, geralmente eles procuram deixar profissionais mais experientes em alguns lugares, porque eu acho criminoso, você tem que sair sabendo entubar um paciente. Se você não sabe entubar um paciente, não vai para a UPA. Ô, Stefânia, isso daí é algo que, olha, você está devendo aqui vir fazer uma visita ao nosso encontro de gestores aqui no Rio, e esse debate é um debate que eu acho maravilhoso da gente tentar encontrar solução de levar profissionais mais preparados e competentes para a emergência. Tirar esses recém-formados da entrada, e isso para mim é completamente inaceitável. Eu fico conversando outro dia com o Sérgio Ricardo um tempão sobre isso, falando, e dá para fazer, mas obviamente que tem que mudar o jogo, né? Eu falo assim, que quanto mais você vai ganhando experiência na sua carreira, e vai ganhando experiência de vida, você começa a enxergar as coisas de outro jeito. Eu teria feito as mesmas coisas que eu fiz, as mesmas escolhas, se eu pudesse voltar lá atrás. Porque eu fiz escolhas boas. Entendeu? Hoje eu sei que eu fiz escolhas boas. Então, assim, a minha intuição me levou, mas ninguém me ensinou. E eu sentia a falta de ter alguém que me ajudasse a escolher o caminho. Por exemplo, algumas escolhas em termos de trabalhos em hospitais financeiramente não eram tão boas. Eu poderia ter aproveitado melhor e ter ajudado a formar um patrimônio mais sólido do que fazer esse trabalho, alguns outros trabalhos. Mas a escolha em termos de experiência assistencial foram todas corretas. Então, o que acontece? Os meninos formam e vão para uma UPA, e às vezes acontece dele ser o médico que está na sala de emergência. E chega lá, no mesmo plantão, no mesmo tempo, um baleado, um DPL cítico, um edema agudo de pulmão, um infarto IAM com supra, entra um surto psicótico, né? E entra um drogado com uma arma, querendo roubar alguma coisa lá dentro. E você pega um menino que formou tem 2 meses, que o primeiro plantão dele é no sábado à noite, né? Que sábado à noite é a farra, né, do trauma. E esse menino chora. Eu já vi assim, médicos recém-formados chorarem, trancarem no banheiro, segurarem na minha mão a ponto de arranhar minha mão. E não é só médico, não, enfermeiro também acontece isso. De arranhar minha mão de medo. E você não vai embora, Stefânia, fica. Entendeu? Então, nas UPAs que eu trabalhei, a gente criava um sistema de backup, que eu ficava de referência, é exaustivo, porque você fica a noite inteira sendo chamada pelos meninos. Ah, olha esse exame para mim. Ah, o paciente chegou. Entubar. Ninguém sabia. Então, assim, com a minha empresa agora eu comecei a criar algumas soluções para ajudar a trabalhar com esses acadêmicos, porque a gente tem a SOMIT, né? A SOMIT é a sociedade faz esses treinamentos, ela faz a CLS, a TLS, ele faz treinamentos para intubação, tem o MAVIT, que é o curso de intubação difícil, vias aéreas difíceis, que você aprende a intubar o paciente no chão, você aprende a intubar em outras coisas, que incrivelmente eu já tive que fazer, intubar com laringo quebrado, intubar no escuro, entendeu? E esse curso te dá essa segurança. Então eu falo assim, a palavra-chave para quando você está para formar é você ter que estudar o máximo que você puder para ter segurança. Aí você dá conta de encarar uma UPA, entendeu? E foi assim, bacana você ver, os meninos entravam no primeiro mês comigo, final do ano os meninos já estavam assim, não, Stefânia, não vem não, que eu já sei entubar, né? Eu falo que o meu carro, ele tem um pequenininho assim no pronto-socorro dentro do meu carro, que eu tenho laringo, tenho bug, tem tudo dentro dele, né? Máscara, tudo, para qualquer problema que faltar na UPA eu tenho para entubar, porque acontece isso de faltar. E esse treinamento realmente é uma carência da faculdade. Mas assim, eu entendo, porque é coisa demais para ensinar, né? Mas o que eu acho que está faltando hoje é que a gente não está ensinando o médico a ser médico, entendeu? O médico, ele não sabe ser médico mais. Então, essa geração mais nova, ainda mais com o Covid, que eles não tiveram tanto contato com o paciente, né, nesses 2 anos, residência de cirurgia, você ficar 2 anos sem poder operar direito, você imagina o prejuízo para esse pessoal. Então, assim, a gente tem que voltar, e eu acho que isso é uma das soluções para o valor em saúde, é você começar a virar para o médico. Uma parte disso, você mantém o foco centrado no paciente, mas você não pode esquecer que se o médico não for treinado, se o médico não entender isso,
o que ninguém faz, né? Ninguém treina o médico, ninguém ensina o Sim. médico sobre valor de saúde, você não consegue passar isso para ele. E aí acabou a equação do valor. Acabou. Porque vai faltar aquilo que a Kelly fala, principal, né? Que é o rapport, que é a empatia. Né? Então, assim, é como se ficasse um com medo do outro. O médico mais velho, o médico mais novo, ele tem medo do paciente, porque ele não entende o paciente, ele entende a doença, ele entende lá no aplicativo, ele digita lá, ele sabe que se fizer isso, essa dose vai dar um remédio, mas ele não entende o paciente, ele não tem idade, ele não tem vivência para entender o paciente. E o paciente, né, já olha para esse menino mais novo, que fica no celular procurando no aplicativo a dosagem do remédio. Não sei se você já viu isso aqui, acontece muito em televisão. O médico ficou no celular a consulta toda. Sim. Entendeu? Ele não se identifica. Aí o que acontece? Não tem como ter relação de cura aí, de saúde nesse caso. Entendeu? Então eu falo assim, essa experiência da UPA foi muito interessante, que me levou para um hospital que é uma região metropolitana aqui em Minas Gerais, né, aqui em Belo Horizonte, que a cidade chama Ribeirão das Neves. Ela é uma cidade que ela tem 400 mil habitantes e ela tem um hospital geral. E é um hospital geral mesmo, que tem parto, tem cirurgia Você mudou oftalmológica. para lá? Não, eu não mudei, não. A cidade fica assim, de carro é 1 hora. Então, assim, é região metropolitana mesmo. Aqui você sabe que mineiro fala que logo ali de mineiro né, você anda um cadinho, então a gente fala assim, é logo ali. É logo ali, é 1 hora de carro na estrada. Se for de passar Tá. pela rua normal, é 1 hora e meia por aí. Então, para mim, 1 hora é perto. E é um hospital geral e ele tem 5 presídios. A cidade tem 5 presídios. Então, a Dutra, tá tudo lá. Ela não larga, né? Ela tem sempre que ter essa Mas história. eu fui para lá porque lá pagava muito bem. Porque ninguém queria dar plantão lá. Entendeu? Lá pagava muito bem. Eu falei assim, então, vou lá conhecer. Colega meu desesperado. E é engraçado que a equipe médica que trabalhava lá era do melhor hospital aqui de Belo Horizonte. Então, a equipe médica de lá era toda do Mater Dei, a cirúrgica. Então eu falei assim, se os meus colegas que são top de linha, né, chiquérrimos, estão lá, não deve ser tão ruim assim não. E realmente, também amei trabalhar lá. Trauma barra pesada, porque lá não tinha CTI. Então é um hospital geral com maternidade sem CTI. E quando tinha, aí que entrou a gestão, quando tinha mais ou menos uns 4 meses que eu estava no hospital como plantonista, a diretora do hospital chegou para mim assim, Stefânia, tô te vendo. Eu não esqueço disso, porque ela era novinha. E o hospital de SUS tem muito isso, a indicação política, tem muitas coisas assim. Ela virou para mim e falou assim, Stefânia, você tem perfil de gestão. E eu falava assim, onde que você viu perfil de gestão em mim? Eu sou de bloco, eu andava lá com roupa de bloco, você viu minhas fotos da época toda de bloco. Você não quer dirigir o hospital, não? Aí eu falei assim, tu é doida, você é doida de pedra. Eu falei assim, ela, não, você tem perfil, você vai dar coisa, eu tô vendo que o pessoal gosta de você e tudo, me convidou para ser diretora clínica. E diretora clínica é eleição, né? Aí eu falava assim, caramba, o que é, né, o papel do diretor clínico? Eu acho que pouca gente sabe, né, a não ser que é um cargo que é eleito, que o pessoal acha que é um concurso de popularidade. Parece que é, e eu chego a falar que é mesmo, dependendo do hospital. Na época, ela queria tirar uma outra médica que trabalhava, que era diretora há mais de 10 anos, então eu entrei no meio de uma briga sem saber, e realmente foi uma eleição polarizada, igual a que teve agora. E eu levei um susto que eu ganhei. E eu falava assim, como que esse povo, que eu tô aqui há 4 meses, esse povo votou em mim? Aí eu fiquei com medo de ser uma coisa boa, de ser uma coisa ruim. Eu falei assim, bom, o povo, metade do povo votou, gosta de mim, a outra metade me odeia, porque tirou o lugar da outra. Mas, como eu falei, eu adoro um desafio, bora encarar. E aí eu fui pega de surpresa, numa coisa que eu nunca imaginava. Eu sempre quis ser cirurgiã e eu descobri uma outra paixão. Aí, sabe quando você fala assim, que se apaixona de perder o eixo? Eu me apaixonei por gestão. Então, assim, primeira vez que eu fui convidada a responder uma intimação e fazer um relatório do paciente, eu tremia, literalmente eu tremia, porque lá, quando vinha, a polícia vinha entregar o relatório. E vinha, a polícia não era muito amistosa, porque geralmente é você fazer relatório para bandido que apanhou de polícia, para bandido que matou polícia. Então, era tenso. E eu entrei, eu olhei, eu falei assim, caraca, como é que eu vou fazer isso? E fui atrás do corregedor. Era um advogado especialista em direito criminal, e ele me deu uma aula sobre essa parte do jurídico, melhor que a aula da professora Aline. Me deu uma aula sobre essa parte penal e tudo, e eu falava assim, caraca, eu dou conta de fazer isso. E comecei a fazer.
vão lá. Aí vão montar a comissão de óbito. O hospital não tinha alvará sanitário. Ele funcionava sem alvará sanitário. Vão ver o que precisa para alvará sanitário. Aí eu fui construindo com ela os protocolos. E fui montando. E fui discutindo. Tudo. Aí saiu daquela parte do coordenador. Aí você entra na gestão. Uhum. Tem um processo ético. Vão lá conversar com a comissão de ética. Vão lá no CRM. Entendeu? Então, isso, para mim, foi um tipo de conhecimento tão diferente do que eu tinha, porque o bloco é minha casa. Então, assim, dentro do bloco cirúrgico, às vezes, quando eu estava muito estressada, eu ia para o bloco cirúrgico e ficava lá, assim, deixa eu cheirar aqui o cheirinho do alotano, das medicações, ficar assim, respirando para acalmar. Mas esse mundo da gestão é fascinante. E eu comecei a entender que eu estava fazendo mais bem para as pessoas, em termos de quantidade, do que no bloco. Entendeu? Uhum. E fui me encantando. Então, eu falo assim, foi uma questão de paixão mesmo. Foi assim, meu tempo começou a ocupar com aquilo, mas a carência de informação era muito grande e você não tem tempo, você não pode perder tempo, porque quando você vai mexer com lei, tem prazo, tem tudo, eu falei assim, eu tenho que estudar. E como não é uma coisa, eu falo que aprender um idioma novo. Titulação ou necessidade? Necessidade. Aí foi necessidade. Porque você sai assim, você tem eu falo que é o mediquês, né? Que é a linguagem do médico para médico ou para o profissional da saúde, todo mundo se entende. Quando você vai falar a linguagem da gestão, você vai discutir com o prefeito, você vai discutir com o secretário de saúde, ele não entende nada de medicina. O juiz não entende nada de medicina. Então, eu falava assim, não tem onde eu buscar na medicina, naquilo que eu estudei, esse reservatório que eu tinha, não tem onde eu buscar como é que eu vou resolver esses problemas. Aí eu falei assim, o que eu preciso? Eu preciso me capacitar. Mas eu não posso fazer uma faculdade de administração. Não tem como eu ficar 4 anos estudando, o tempo eu precisava de uma coisa mais curta. E surgiu a FGV na minha vida. Então eu comecei a olhar um MBA, me falaram da FGV, surgiu a FGV, e aí que foi assim, foi uma das experiências mais interessantes que eu tive, porque eu entrei na turma, pouquíssimos médicos, muito enfermeiro, que enfermeiro estuda gestão mesmo. E você já conhece Tânia aí? Conheci a Tânia aí. A Tânia era coordenadora aqui em Belo Horizonte, era a Tânia com a professora Deise, e o meu rapport com a Tânia foi imediato, né, e, né, você sabe, a gente se entendeu muito bem, e cada matéria era assim, como se tivesse aberto uma cortina para mim. Então, assim, tirou um véu. Então, quando eu ia estudar jurídico foi, eu brinco com da professora Aline, porque eu falo assim, jurídico foi a matéria que mais me deu medo. E eu lembro direitinho que ela começou a aula, ela falava assim com a gente, o objetivo dessa aula é vocês lerem uma intimação e não chorarem de medo. Ela falou desse jeito, primeira aula que ela deu. E eu falei, caramba, ela me descreveu. Entendeu? E ela foi tirando esse medo. Então, fui ter aula com a professora Cláudia Hermínia de logística, fui ter aula de serviços de saúde, aula de marketing. Abriu para mim uma caixa preta que eu não entendia. Aí eu fui entender a minha chefe na época, eu fui entender o secretário de saúde, eu fui entender o SUS. Aí eu comecei a estudar o SUS, comecei a estudar o sistema privado. E quando eu terminei, aí a professora Tânia já queria que eu fizesse alguma coisa com ela, mas eu estava assim, é como se dentro de mim ficasse assim, Stefânia, você vai largar a cirurgia. E eu falava assim, eu não posso largar a cirurgia, porque eu sempre quis ser cirurgiã. E eu adorava. Então, dentro do hospital, eu trabalhava como gestora e como cirurgiã. Aí eu falei assim, bom, não tinha nada mais planejado, mas como eu gosto muito de estudar, eu falei assim, então agora está na hora de eu fazer uma coisa que eu queria fazer, que era prócto. Aí eu fui lá para São Paulo, fui para o Einstein, entendeu? E fiquei 1 ano lá fazendo especialização de prócto no Einstein, que também foi outro soco no estômago, porque você estudar dentro do Einstein e ter acesso àquela tecnologia do Einstein é, assim, impressionante. E eu tive aula com o Sérgio, com o Sidney, com o Arceu, com o Rocco, que são fenomenais. E, assim, muito conteúdo, muita coisa nova, muita coisa que a gente não tinha acesso no SUS, entendeu? Foi um pancadão. Ir para São Paulo, que eu não conhecia, então, assim, e voltar para trabalhar, então, assim, eu ficava, uma vez por mês eu ficava lá em São Paulo, depois eu voltava para Belo Horizonte, voltava lá para Neves, e esse bate de tecnologia com o SUS foi muito interessante de eu entender. Eu falava isso na aula, eu falei, isso aqui não é real, eu não posso colocar um robô para operar, sendo que no SUS não tem nem aparelho de vídeo, em 80% das cidades do interior não tem. Então, vamos trazer isso para a realidade. Outra coisa que o Einstein tem, que é muito bacana, que é um apreço pelo artigo científico. Então, todas as pós-graduações do Einstein te ensinam a ler um artigo científico,
que é outra coisa que a gente não aprende na faculdade. A gente aprende assim, revista tal é boa, revista o professor te indica, mas você não aprende a analisar um artigo criticamente. Então, você não aprende a ler que esse artigo usou uma amostragem errada, que esse artigo está mal escrito, que esse artigo usou uma referência que não é boa. E o Einstein me ensinou isso. Uma das matérias era, eles faziam seminários de artigos para a gente pegar esses consensos. Foi aí que eu fui conhecer medicina baseada em evidências, que era mais novo. Uhum. E fiquei um ano. Quando terminou, aí eu tive 2 convites ao mesmo tempo. Aí foi aí que eu comecei a escorregar para a gestão, que começou a definir. Porque o pessoal do Einstein me convidou para fazer o mestrado lá, e a Tânia me ligou, eu não aceito não como resposta, você sabe como é que ela é, né? Se eu não aceito não como resposta, você vai para Portugal fazer o mestrado, né, em Lisboa e FGV. E eu parei e falei assim, foi acho que a única vez que eu tive um dilema mesmo, que eu parei e falei assim, tá, mestrado em Procto no Einstein, caramba, né, mestrado em Procto no Einstein, mas eu ia ter que mudar para São Paulo e largar minha vida toda aqui, largar a família, largar tudo e ir para lá ficar um ano ou 2 anos. Não tinha essa opção. E a proposta da Tânia foi o quê? Eu ia fazer em São Paulo, o mestrado em São Paulo. Eu estava apaixonada com São Paulo na época. Eu ia fazer pela FGV de São Paulo. Metade, né? São Paulo, metade, Lisboa. Aí eu parei, pensei, eu falei assim, sabe uma coisa? Bora para Lisboa. Vamos conhecer essa experiência de fazer o mestrado fora. Uhum. E foi aí que a gente se conheceu, né, Ricardo? Acabou que São Paulo não fechou a turma, nós fomos para o Rio. E foi um ano, indo todo mês lá na casa da Tânia, todo mês. Quem tinha mais? Quem que ia para São Paulo? Que eu não sabia dessa parte. Eu não sabia que você ia para São Paulo, não. O que aconteceu? Quando abriu o mestrado, abriu para as duas cidades, para São Paulo e para Rio. E como eu já estava fazendo a Procto lá, eu já tinha uma estrutura mais ou menos montada. Já estava confortável. Aí a Tânia falou, matricula lá. E eu matriculei lá, só que não formou turma. Eu não sei se foi questão de divulgação, não formou. E tinha acabado de formar a turma do Rio. Aí ela falou comigo assim, Stefânia, para você não perder, vem para o Rio. Eu falei, bom, fui para o Rio. E aí eu fui conhecer o Rio, que eu não conhecia o Rio. E fui conhecer vocês, né? Que também foi uma experiência, assim, acho que foi a melhor experiência que eu tive desses cursos que eu fiz, foi ir para o Rio e fazer o mestrado em Lisboa. Entendeu? Muito conhecimento, muita troca, né? E eu falo assim, aí que eu fui ter o baque do que é ser mineiro, esse tanto de carioca que tem na turma, né? O que é ser mineiro? Ficava eu, o João e o Bruno lá com nossos uais e os nossos conselhos, você para você, né? E você expulsando esse S aí, né? Fenomenal. Mas foi assim, foi uma experiência bacanérrima, foi muito bacana. E quando a gente foi para Lisboa, para mim foi assim, foi um sonho, adorei, aprendi demais, adorei descobrir que eu conseguia escrever, né? Você fazia a dissertação. Não foi pesado para mim. E olha que eu estava dirigindo o hospital, trabalhando, fazendo minhas coisas, eu não parei a minha vida. Eu reduzi um pouquinho a carga cirúrgica, mas então assim, eu consegui levar, foi extremamente prazeroso. Essa parte acadêmica foi mais prazeroso do que eu pensava, entendeu? E eu, diferente de vocês, eu fui para Portugal defender o mestrado, eu defendi lá, com a professora Generosa, né? Ela foi minha orientadora. E aí, quando eu cheguei lá... Foi quase ninguém, né? Não, eu fui junto com a Marina, nós duas defendemos assim, ela defendeu um dia, eu defendi 2 dias depois, mas eu acho que foi o João Pedro foi, e eu não lembro quem mais que foi para lá, não. Eu lembro que na semana que eu defendi, você tinha defendido, aí foi o Perrota, a Juliana, o Thiago, tudo mais ou menos na mesma semana. Eu acho que os 3 foram no mesmo dia. E eu assisti a defesa deles, eu estava lá na sala junto com a Generosa. E foi muito bacana. Assim, adorei o aprendizado, fazer a dissertação foi trabalhoso, mas foi gostoso, entendeu? E aí eu já fiquei com a cabeça assim, eu quero fazer o doutorado. Nem sabia muito bem... O doutorado, a cabeça do doutorado foi pelo prazer que você teve em constituir, em fazer a dissertação? Foi o prazer do processo de pesquisa. Porque é um puta no trabalho, né, porra? O mestrado foi tranquilo. Eu falo assim, para mim o mestrado, em termo intelectual, foi muito tranquilo, porque para mim era só fazer revisão. A minha pesquisa, eu estudei o código de conduta, o compliance e a cultura organizacional no hospital militar. Foi muito legal fazer isso, porque existem poucos hospitais que são gerenciados por polícia, entendeu? E aqui em Belo Horizonte, o hospital militar ele pode prender o médico, o que não é aceitável, né, no código de ética. Então, eu estudei esse código de ética desse, que é o código da polícia. Então, esse trabalho de pesquisa, esse trabalho de fazer o questionário, elaborar o questionário,
fazer a revisão de literatura foi muito prazeroso para mim. Uhum. Eu confesso falar assim, foi tão prazeroso quanto operar um paciente. Entendeu? Não de trauma, mas foi prazeroso mesmo fazer uma cirurgia. E eu fiquei com isso na cabeça. Mas aí acabou, né, o mestrado, e eu já saí de lá com um convite. Eu tirei uma nota muito alta lá no mestrado, e a professora Generosa e o pessoal do Esquité, como eu estava lá, vem fazer o doutorado aqui que a gente te ajuda, a gente te explica tudo. Mas eu deixei isso, que já era 2019, né? E eu pensei assim, não, eu vou me aplicar. Mas eu estava assim, tentando entender como é que era a estrutura, porque aí já não era pela asa da FGV, eu ia ter que fazer um doutorado com as regras de lá, já Sim. tentar entender como é que era, porque lá não tem doutorado em gestão de saúde, é só gestão, e tudo. E aí veio o Covid. Então aí eu suspendi um pouco as coisas, e o que aconteceu? Eu fui afastada dos meus trabalhos, porque eu tinha tido um problema de coração no finalzinho de 2019, eu tive um derrame pericárdico, estava trabalhando, achei que eu estava infartando, era um derrame pericárdico, e aí assim, eu saí do hospital e fui para Portugal para defender, para não perder, porque já tinha marcado, né? Mas aí eu voltei, meu amigo falou comigo assim, Stefânia, para, porque você tem que recuperar do coração. E veio o Covid, veio em março. E eu estava em casa, afastada, Mas tranquila. não, peraí. Você defendeu a tese com derrame? Mas foi um derrame leve, eu tive um derrame pericárdio, assim, iniciozinho de novembro, mas foi o laminar, como se diz. E eu saí do hospital, passou 2 semanas eu viajei. O pessoal teve o maior cuidado comigo lá em Portugal, foi muito tranquilo, não fiz esforço Uhum. físico nem nada. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu falei assim, eu vou tirar um ano mais tranquilo, vou baixar porque é muito trabalho, muita coisa. Antes do Covid. Tinha Foi antes do correlação Covid. com o evento teu Não, isso do foi em derrame. novembro, foi em novembro, Não, novembro de 2019, você pensou em tirar um ano mais tranquilo pelo teu evento. depois do Então, derrame, pelo meu não evento. tinha nada de Covid ainda. Não, não, aí eu falei assim, bom, eu vou me Pô, preparar para o boa doutorado. coincidência, hein? Foi incrível, foi incrível. Aí veio o Covid, me afastaram, né, de todos os meus serviços, porque eu estava tomando colchicina e outros medicamentos, e o professor estava com muito medo no começo, né? E aí, o que Uhum. que acontece? Eu estava quieta em casa, ele toca o telefone, porque quando eu terminei o mestrado, a Tânia me convidou para dar aula na FGV, aí eu comecei a dar aula na FGV. Uhum. Um dos meus alunos me ligou, falou, Stefânio, eu sou diretora aqui do hospital, você não quer assumir a diretoria aqui junto comigo, não? Aí eu falei, não estou fazendo nada, eu estou aqui parada, afastada, não vou poder operar, não vou poder atender, bora dirigir o hospital na época de Covid. E fui. E aí era um hospital privado. Eu sei, é muito estranho mesmo. E eu fui dirigir o hospital privado. Uhum. Que diferença que é do SUS. É diferente É. demais. É diferente assim, a estrutura física, é diferente o acesso aos insumos. É, tem coisas que o SUS Infelizmente, é a gente tem que melhor. admitir isso, né? Você sabe o que eu falo, que eu acho que é o mais incrível? Que era o que me dava problema. Por quê? E isso eu falo que isso é a maior falha do sistema de saúde como um todo. O médico ele não fixa no hospital. Na maioria das vezes o médico vai rodando de hospital para hospital. A maioria dos médicos. É raro você ter um serviço, eu acho que o Mas Einstein é não um dos tem plano poucos de que tem, carreira, Stefânia. não tem plano de carreira. Então, o que acontece? A gente, quando vai fazer gestão, a gente pensa em tudo, menos no impacto que é essa rotatividade do médico. Isso Uhum. vale para o SUS e para o privado. Então, o Uhum. que acontece? O SUS tem uma vantagem com relação ao sistema privado. Porque o SUS paga mal, o SUS é complicado, a tabela que não resolve nunca, falta recurso, falta tudo. Então, quem trabalha lá, trabalha por devoção. A Uhum. maioria dos médicos que trabalham no SUS não quer sair do SUS. São apaixonados com o SUS. Então, quem trabalha em serviço público não sai. Esses são os médicos mais fidelizados. Então, o que eu não tinha de problema no SUS, eu fui ter de problema no hospital privado. Sim. Por quê? Qualquer coisa que eu fizesse que não agradasse o médico, ele pedia demissão e saía. O SUS não, ele xinga, esbraveja e tudo, mas ele está lá porque ele ama o paciente, ele tem dó que o paciente é muito carente, ele acha que, né, muitos estão lá assim, é o que eu quero, são concursados. Então, essa diferença é brutal. Mas, doutor Stefani, isso vem mudando pra caramba, hein? Vem Esse mudando por perfil é outras. um perfil de médicos Não mais é, antigos, né, pô? não é tão. Essa geração nova, ela tem um outro foco em termos de carreira médica. Por exemplo, a maneira como a gente via a medicina, quando a gente formou, era aquela maneira do sacerdócio, que isso é da Uhum. nossa geração.
Né? A nossa geração vê a medicina como um sacerdócio. O sacerdócio inclui trabalho voluntário, você tem vergonha de cobrar um valor justo da consulta, você aceita muita coisa porque, nossa, eu não posso deixar. Esse pessoal mais novo, eles querem o quê? A medicina é um trabalho. A medicina é uma profissão. Claro que tem o amor, tem a vocação. Eu acho que você não consegue exercer a medicina se você não tiver vocação. Não tem como você fazer uma boa medicina, porque é sofrido demais. Eu falo que são coisas que todo mundo foge. As pessoas fogem da morte. Né? E a gente, principalmente o cirurgião, a gente vai de encontro à morte. A morte é o nosso dia a dia. A gente luta contra ela fisicamente. Isso no Covid ficou gritante. A gente luta contra ela, a gente briga quase que fisicamente com a morte. Então, não é qualquer pessoa que dá conta de lidar com essa dureza, de você ver pessoas morrendo na sua frente, às vezes morrer porque a pessoa não se cuidou, não se tratou, ou porque chegou tarde demais para fazer um procedimento. Então, esse tipo de relação emocional é só com vocação mesmo. Entendeu? Mas essa geração, que eu acho que é uma certa vantagem, elas enxergam com um pragmatismo maior do que a gente. Entendeu? Elas aprendem mais rápido, porque elas têm uma tecnologia que a gente não tinha, entendeu? A informação pega rapidinho, então elas têm tempo para poder pegar outras coisas. Eles são naturalmente empreendedores, que a gente não era. Eles sempre estão pensando em monetizar, né? Dominam o Instagram, rede social para eles, eles conseguem lidar melhor do que a gente. E falta uma maturidade que já não tem a ver com a medicina. A maturidade já vem com a geração. É uma geração mais imatura. Por exemplo, eu entrei na faculdade com 17 anos, mas eu era muito mais amadurecida que um menino de 25 anos hoje. Eu já tinha uma noção. Eu era menor de idade, mas eu já tinha um amadurecimento maior. Eu já queria morar sozinho, já queria resolver minhas coisas. Os meninos de hoje, não. Eles têm uma imaturidade. Essa imaturidade é que atrapalha um pouco. Porque eles reagem mal a críticas, reagem mal quando o paciente é mais agressivo, tem uma insegurança maior quando eles não sabem, e quando você tem insegurança, você tem uma agressividade para se defender, entendeu? Desconhecem completamente como é que funciona o sistema de saúde, como é que funciona a regra do jogo. Então, isso é interessante. De um lado, tem um empreendedorismo muito forte, que eles conseguem ganhar mais dinheiro que a gente ganhava na época de carreira, mas eles perdem isso. Então, o que está acontecendo? Eles estão sendo mais processados do que a gente era. Eles ganham mais dinheiro, mas são mais processados. E isso ficou muito claro para mim quando eu comecei não a tem dirigir. relação médico-paciente, né? Não é nem que não tem relação médico-paciente. Igual eu falei, eles não conhecem o que é um paciente. Eles conhecem eles conhecem a doença, eles conhecem a hipertensão e tudo. Eles não entendem essa complexidade do ser humano, porque falta um amadurecimento para eles. E isso é interessante. E quando você vê um médico mais novo que tem isso, ele vai longe. Ele começa a brilhar muito mais cedo. E foi isso que eu comecei a trabalhar na minha empresa, de trazer isso, do que é que a gente Não, peraí, cara. Como é que surge essa empresa? Peraí, agora vamos da empresa. Peraí. Não, vamos seguir no hospital peraí. então com Doutorado. Não, peraí. Doutorado, vamos lá, Não, aí Covid. eu fui chamada para dirigir o hospital. Estefânia é maravilhosa, porque ela leva, é mineirinha, ela leva a conversa, ó. Vai aí, ó, vai indo. Eu já até me perdi aqui. Olha que uma coisa que dificilmente eu faço, que eu me perco de onde eu estou no meu raciocínio. Vai, você volta no Covid, que a gente precisa chegar no doutorado para abrir essa empresa, pô. Eu quero ouvir o teu empreendedorismo agora, pô. Então tá. Então, assim, comecei a dirigir o hospital privado, igual eu te falei, foi um desafio incrível. E esse hospital é um hospital ONA 3. Aqui em Minas Gerais tem o tal do selo de excelência da Unimed, ele era excelência 4 em 5. E o Covid foi extremamente danoso para todo hospital privado, principalmente aqui em Belo Horizonte. Porque aqui em Belo Horizonte a gente teve o maior lockdown do Brasil. Foi o lockdown que durou mais tempo, durou 8 meses de lockdown. Então, assim, fechou a cidade em março, acabou o carnaval, a OMS declarou o Covid, o prefeito fechou a cidade, mas o Covid não veio, porque ele fechou cedo demais. Então, assim, o Covid a gente teve um delay de 3 meses com relação ao Rio, mas a gente fechou junto. Então, quando o Covid chegou aqui, aconteceu uma coisa que eu falo que eu nunca tinha visto isso na minha carreira, que é um hospital vazio, porque o paciente não queria ir para o hospital. Mas não era paciente nenhum. Então, a gente não tinha paciente de nada. Então, você imagina um hospital ter uma taxa de ocupação de 30%. Todos os médicos mais velhos se esconderam, todos os médicos mais velhos se isolaram. A cirurgia diminuiu muito, porque não é porque tinha bloqueado, a cirurgia foi bloqueada depois, mas porque não tinha paciente. Todo mundo num pânico total, essa preocupação com insumos avassaladora, essa inflação de máscara, de tudo, foi cruel.
Então, o que aconteceu? Quando a população começou a cansar do lockdown, ou seja, quando chegou julho, aí veio um pico avassalador aqui em Belo Horizonte. O primeiro pico foi, assim, destrutivo. Então, com esse pico, restringiu mais ainda, aí a Unimed, as empresas começaram a cortar a cirurgia, começaram a cortar a Você ficou com autorização. medo, Stefânia? Eu tive Covid em Você é julho. pessoa física? Não, eu nunca tive medo. O que eu Uhum. tive antes, mais nova, foi tão grave, tão mais grave que o Covid, que eu nunca mais tive medo de adoecer. Né? O Steven Johnson foi gravíssimo. Então, quando eu peguei Covid nesse pico. Então, você imagina, eu cheguei, assim, eu peguei Covid de um colega que tinha feito o exame e deu falso negativo. Eu cheguei aqui em casa, e eu moro com a minha mãe tem mais de 70 anos, e eu acordei de manhã assim, não tô sentindo gosto para doce. E eu tô assim, meio gripada, eu tenho asma, essas coisas muito assim, e minha mãe virou para mim assim, Stefânia, engraçado, você falou isso, eu também não tô sentindo do gosto não, mas é para salgado. Eu falei assim, caramba, nós nos pegamos Covid. E eu ficava assim, tadinha da minha mãe. Porque todo mundo tinha medo, e o idoso, né? Mas minha mãe passou melhor do que eu fiquei afônica 3 semanas, e dirigi no hospital aqui de casa. Porque o povo estava com tanto medo de lá, então assim, eu dirigia pelo WhatsApp, pelo computador, eu trouxe o computador aqui para casa, eles formataram o hospital aqui para casa, porque a gente tinha o DRG no hospital, então o DRG, os perfis todos eu continuei fazendo, as comissões, tudo, e eu acho que eu trabalhei até mais aqui em casa, porque tudo, e durou 3 semanas, porque a minha febre demorou a passar, mas foi tranquilo. Agora, o que estava dando problema naquela época era o impacto emocional. Então, a pessoa pegava Covid, ela tinha crise de ansiedade, parava de respirar, ia para o hospital, entubava e ia desenrolar. Como eu sou muito calma, você sabe, eu sou das pessoas mais calmas que você deve ter conhecido. Foi tranquilo. E baixou o pico, então, assim, eu pude acompanhar essas altas e baixas do Covid, em termos financeiros, e começou a exigir de mim uma coisa que eu não tinha treinamento. Porque mesmo quando você vai dirigir o SUS, a estratégia ela vem toda do governo. Ela vem toda do prefeito. Então, você mais vai tentar equilibrar uma estratégia que não é condizente com o hospital. Não existe isso de falar assim, planejamento estratégico de um hospital público, de interior. Alguns hospitais aqui em Belo Horizonte públicos conseguem fazer isso, mais os filantrópicos. Então, isso foi uma coisa que eu não tinha muito contato. Então, no hospital que eu dirigi, né, no Socorro, eu comecei a ter que trabalhar nessa questão do planejamento estratégico em plena pandemia, com uma crise econômica, com uma equipe gigantesca, um hospital geral, ele só não atendia pediatria e maternidade, graças a Deus, senão acabava de quebrar mesmo, porque essa dá prejuízo, né? E no Covid foi muito danoso. Então, assim, exigiu de mim dialogar com operadoras de saúde que estavam extremamente receosas do Covid, e aqui em Belo Horizonte, a Unimed, ela tem um percentual maior do que a média do país, ela é muito forte aqui. Eu tive que lidar que o perfil do meu hospital era de idoso, ele é um hospital que atendia muito idoso, então se imagina primeiro pico do Covid, os idosos, e eu com poucos leitos de CTI. E eu comecei a entender a importância da estratégia. E comecei a ficar de olho nisso. Eu comecei a estudar isso, comecei a estudar qualidade, foi aí que eu conheci a Kelly, comecei a estudar qualidade, aí eu fiz um curso com a Kelly de experiência do paciente, depois eu fiz aquele outro com você, né, que a gente fez junto, e comecei a pegar gosto pela estratégia e falei assim, para lá, eu acho que esse aqui eu consigo montar um caminho para um doutorado. Comecei a construir um doutorado, comecei a pensar e fui levando. Mas aí o Covid ficou tão avassalador que o seu tempo é tomado. Então, assim, eu falo que para os gestores médicos, dirigir um hospital em época de Covid foi exaustivo, foi tão ou mais exaustivo do que quem ficou trabalhando dentro do CTI. Porque eu não tinha horário. Eu lembro disso, o telefone ficava do meu lado, o povo me ligava, era 24 horas por dia. Aconteceu isso, eu estou com medo, estou fazendo isso, o médico está dando problema, isso aqui, o paciente quer entrar, esmurrando porta do hospital e não cabia mais ninguém. Então, assim, eu levei uns 3 meses depois que eu saí do hospital para conseguir voltar a dormir direito. Porque eu acordava 3, 4 horas da manhã, porque era troca de plantão, o médico falou que não vai vir isso aqui, porque foi uma avalanche de problema que a gente tinha. Mas foi levando. Então, quando chegou a vacina, deu uma aliviada, né, deu uma aliviada boa. E aqui em Belo Horizonte, o segundo pico, que foi aquele pico que faltou as coisas, foi em março de 2021. Então, eu já tinha vacinado os profissionais de saúde e eu percebi que foi muito prejudicial para a equipe médica, porque quem estava ficando doente era quem tinha 40 anos. Esse segundo pico já não era mais idoso. E ver os colegas, vendo os colegas doentes, foi terrível. Então, assim, a equipe médica, em todos os hospitais aqui em Belo Horizonte, ela ficou devastada. Todo mundo exausto, devastado. Financeiramente, eu falo que o Covid ele não foi uma crise de saúde, ele foi uma crise financeira, porque o que é a minha tese, é o que eu estou estudando, né? O que veio depois do segundo pico, em julho de 2021, foi a quebradeira generalizada.
Então, aí a crise econômica bateu e não saiu mais. Então, a doença melhorou, mas a crise continuou, né? E quando chegou o finalzinho de meio de 2021, aí a Generosa me ligou e falou comigo assim, Stefânia, como é que tá a ideia do doutorado? Eu falei assim, bora fazer. Ela pegou, não, vem fazer comigo. Ela tinha me chamado para fazer com ela. E eu falei assim, né, tô fazendo nada, estou só dirigindo no hospital aqui. Bora me aplicar. E quando eu fui pesquisar lá no Esquitel, o doutorado, ele não tem doutorado em gestão de saúde, ele tem doutorado em gestão e é internacional. Então, o que quer dizer isso? Ele é um doutorado em inglês. Ele não é um doutorado feito em português. E ele abre para o mundo inteiro, são poucas vagas e tudo. Então, assim, pela nota que eu tive, que a Generosa ia ser minha orientadora e tudo, e não estava podendo viajar para Portugal, estava fechada a fronteira. Então, eu tive que passar pelaquela experiência de tirar visto para estudar e tudo. Saiu a aprovação, fui aprovada e tudo, porque você tem que defender o seu pré-projeto para você fazer a entrevista, né, para você entrar. E foi incrível, foi uma entrevista de 1h30 em inglês com um professor que achava que o Brasil não tinha pesquisa. E foi brutal essa entrevista. Mas passei e eu fui o primeiro mês. Então, eu conversei com o pessoal do hospital, cheguei num acordo com eles, falei assim, então tá, vou tentar, eu vou ficar, cada 2 meses eu fico morando 1 mês lá em Portugal. E eu fui a primeira vez, foi o caos na Terra. Foi o caos, não teve como. Então, eu lá em Portugal, eu quase que eu adoeci, porque eu tinha que estudar o dia inteiro, e a gente tinha aula de 9 da manhã às 6 da tarde, mais trabalho, mais prova, e pesquisa, é diferente do mestrado. O doutorado, realmente, ele é muito diferente do mestrado, porque aí você vai mergulhar, não é em entender o artigo, é em construir o artigo. Então, você vai estudar todas as técnicas de pesquisa, você vai aprender, assim, é um aprendizado que ele é diferente, ele mexe com a sua cabeça, porque você aprende foco e você aprende... É como se ampliasse o seu raciocínio, sua capacidade de raciocínio. Ele muda a maneira como você raciocina. Você tem que pensar assim, você tem que se abstrair do seu julgamento para fazer pesquisa, porque pesquisa tem que ser isento. Então, você tem que aprender um monte de habilidades que eu não tinha. Então, é abrir mão dos seus vieses, é abrir mão daquilo que você tem como certo, é ter uma mente aberta para o que a pessoa está fazendo. E a minha pesquisa, como ela é qualitativa, né, ela não tem estatística, ela é toda baseada no que o outro fala. Então, eu ter que sair de dentro de mim e ver a pessoa falando uma coisa que eu não concordo, mas eu ter que aceitar que o que ela está falando é importante, foi um exercício de foco para mim tremendo. E quando eu voltei para Belo Horizonte, eu olhei e falei assim, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir fazer os dois. Não vou conseguir dirigir o hospital e fazer o doutorado ao mesmo tempo. Porque cirurgia não tem como. Na primeira ida. Na primeira ida. Eu voltei para Belo Horizonte, tinha tanto problema para eu resolver, tanta coisa para eu resolver. Porque o que acontece? Como o hospital é ONA, a gente passava pelas ONAs. Nós passamos por uma ONA no pico do Covid. Então, assim, o hospital mantém todo ano, tem ONA todo ano, tem selo, o selo é 2 vezes por ano. Você vai passando por atividades que você tem que preparar tudo para fazer. E eu falei assim, eu não vou dar conta de dedicar. Entendeu? Aí eu conversei com a diretoria e falei, não tem como, eu vou ter que sair. Perdão. E cirurgia já não tinha como eu fazer, porque como é que eu viro para o paciente? Espera, aguenta a mão aí que eu vou ficar 1 mês lá fora, se complicar. Nunca, né? Então eu falei assim, vou ter essa experiência, vou me dar essa experiência de ficar 1 ano sem trabalhar na área assistencial e mergulhar nesse doutorado, entendeu? Foi assustador, porque para o médico abrir mão da sua renda e ir para um país estranho para ver se vai dar certo, né? Sem garantia, porque é prova e eles têm, né? Você sabe como é que é lá o Esquitel, né? Os critérios são diferentes da gente. E você entrar numa sala de aula que você é a única brasileira, e você vai lidar com chinês, com belga, com árabes, com paquistanês, com gente do mundo inteiro. E você tem que aprender a expressar o seu raciocínio numa língua que não é a sua. E você está aprender estatística em inglês, você não tem ideia do que é isso. Se mexer com matemática. Foi o professor Curto que me deu aula, o professor José Dias Curto que deu aula. Graças a Deus, ele é um anjo, ele é a pessoa mais bacana para ensinar estatística, mas o inglês dele é terrível, é macarrônico. E então, assim, você aprender a mexer. E ele ainda fez a maldade de colocar a gente para aprender aquele software R. Para quem entende de estatística, é você fazer programação. Junto com a matéria. Ele deu um curso de 1 ano de estatística em 2 semanas. Eu quase morri. Sinceramente, eu chorava com a estatística. Mas foi a experiência mais libertadora da minha vida.
como eu parei de mexer com a medicina e eu fui me dedicar à gestão, e o meu doutorado, como é que ele é? Ele é um doutorado em gestão estratégica. Uhum. Então, eu sou a única médica da turma, né? E eu falo um idioma completamente estranho para eles. Porque quando eu Uhum. começo a explicar o que é saúde, o que é a gestão da saúde, eles não têm noção do que é a complexidade da saúde. Nem eu tinha. Uhum. Entendeu? Então, quando eu comecei a estudar para a tese, eu tive que trocar de orientadora, porque aí, quando eu fui definir o que eu queria fazer, não era a área da professora Generosa, eu fui pegar uma área para pesquisa mais qualitativa, que é a professora Maria João Major, e a experiência de estar lá em Portugal, de ver a cultura portuguesa, de ver como que o europeu, né, porque a gente esquece às vezes que Portugal é Europa. Você ficou um ano direto lá, Stefano? Eu fiquei um ano indo e voltando, Tá. até por conta de realidade mesmo. Eu tenho a residência, né? Você ganha quando... A vantagem de que lá da Europa é que eles valorizam demais o doutorado. É o que eles mais valorizam. Então, se o visto facilita quando você fala que você vai fazer doutorado, a residência facilita para o doutorado, museus, todo lugar que você vai, você fala que você está fazendo doutorado, eles te tratam super bem. Isso é muito legal. Eu não quis entrar na parte da medicina, de tentar fazer validação de diploma, porque não era o que eu queria, e nem é o que eu quero lá Uhum. em Portugal, porque, Uhum. infelizmente, o sistema de saúde português parece um pouco com o do Brasil, no sentido de remuneração. Então, a remuneração do médico público ela é ruim, e Uhum. o médico privado, aí vai entrar aquela questão do que é a Europa. Você é um brasileiro lá na Europa, questão de confiança, ia demorar muito tempo. Para quem já tem uma carreira consolidada aqui, não Uhum. vale a pena. Mas a área da gestão não. A área da gestão pesquisa-se pouco gestão em saúde, principalmente na parte de estratégia. E o que mudou para mim lá? É o tempo deles de fazer as coisas. Eles produzem mais do que a gente e eles trabalham menos do que a gente. Então eu lembro disso direitinho. A aula começava às 9, terminava às 6. Tinha um horário, uma hora de almoço. E o que eu fazia nesse horário de aula, eu não conseguia fazer aqui no Brasil, nem se eu ficasse 2 dias. Porque era uma capacidade de foco dos professores. Então, assim, é para estudar? Vamos estudar. Saía da aula, ia comer bifana, ia lá, o pessoal ia tomar um vinho do Porto, voltava para casa, ficava estudando mais um pouquinho, mas, assim, era esse ritmo, entendeu? E eles não se abalam. 6 horas da tarde, acabou o expediente da faculdade, você não consegue falar. Você lembra disso? Você não consegue falar com ninguém da faculdade, fim de semana, e nada. Eu acho que é meio que uma essência de Pareto, né? Tipo, É, realmente 20% 80-20. representam. Pô. É, mas E, tem muita empresa hoje, né? Diminuindo o tempo de trabalho, né? Fazendo 4 dias por semana, né? E melhorando a produtividade, né? nossa, e o que mudou para mim foi o seguinte, esse tempo que eu comecei a fazer essa quantidade de estudo, e as primeiras matérias, né, as primeiras disciplinas da pesquisa, elas vão pegar a sua visão de mundo. Então, quando você vai... que é isso que é o diferente do mestrado. Do mestrado, você já entra focado para fazer o seu trabalho. Lá, não. Você vai Uhum. conhecer o que é pesquisar num sentido mais amplo. Então, você entra numa questão de qual que é a sua visão de mundo. Aí eu comecei a ver uma coisa que me surpreendeu. Eu comecei a ver que a minha visão de mundo não era tão cirúrgica igual eu pensava. Eu tenho uma visão de mundo mais de Caramba, que gestão. legal. Foi um exercício. Então, ela falava lá, você faz um monte de teste, você faz um monte de coisa na sala de aula. Então, ela falava assim, você enxerga o mundo igual o médico enxerga, que é o quê? É ou não é? Faz pesquisa. A pesquisa médica é diferente da pesquisa de gestão. E eu falei assim, caramba, isso não é o que eu acredito. Eu acredito que o mundo tem vieses, que a gente por mais que eu tenha uma bússola moral, eu sei que o mundo é 50 tons de cinza, ele não é preto e branco. Uhum. Preto e branco. Então, Uhum. eu fui começar a estudar a pesquisa e fui me descobrindo no meio do caminho. Aí eu fui descobrindo quem que eu era, e aí mudou tudo na minha vida. E aí eu comecei a rever as minhas escolhas, do que eu queria daqui para frente. Né? O que você quer, né? Stefania, o que você quer daqui para frente? Então, eu tenho que Caramba, que decidir se eu quero legal. gestão. E foi assim, não foi difícil, não foi penoso. Parece que é esse tipo de Uhum. reflexão, mas não foi, porque o pânico da estatística era tão grande que você não parava assim, na hora da estatística, eu não ia refletir minha vida. Mas nas caminhadas, que lá é um lugar muito gostoso de andar, e você pode andar, né? Você não tem perigo de ficar Uhum. andando igual aqui no Brasil. Nas minhas caminhadas, eu gosto muito de viajar sozinha, de andar sozinha. Eu andava e eu comecei a pensar, caramba, essa visão de mundo me pegou de surpresa. O que eu quero para mim com relação à medicina? Como é que eu posso contribuir com o meu país? Como é que eu posso melhorar? E à medida que eu ia formatando a pesquisa, o meu projeto de pesquisa, eu fui entendendo que eu só falo de gestão. Eu só penso em Uhum. gestão. Aí eu falei assim, caramba, eu tô parecendo aquela pessoa que está decidindo que o casamento acabou, que você começa a entender Uhum. que
E eu continuo amando a medicina, se você me colocar para operar, eu vou amar, mas eu decidi que a gestão está pesando mais agora. E a partir daí eu comecei a fazer uma coisa que os médicos não fazem, que é aquilo que a gente estava conversando. Eu comecei a tracejar um planejamento para minha carreira. Nessa primeira vez na minha vida que eu não fui movida a desafio. Que eu saí daquilo, da pessoa chegar para mim e falar, você tem um perfil, vem que você tem jeito para fazer isso, vão te convidar, não. Eu comecei a falar assim, agora eu vou tomar controle disso e eu vou decidir para onde que eu vou. Entendeu? E isso foi que Lisboa trouxe para mim. E eu vi, assim, na minha turma era assustador. Eu tinha colegas de 25 anos fazendo doutorado. Porque lá o mestrado é quase que a extensão, a residência nossa é o mestrado deles. Eles fazem mestrado com 21, 22 anos. E eu tinha muitos colegas com 24, 25 anos. E eu falava assim, caramba, esses meninos são tão focados, eles sabem tanto o que eles querem. E eu tô aqui na idade que eu tô, descobrindo um mundo novo de possibilidade. E isso mudou a minha vida. E quando eu voltei para o Brasil, nas idas e vindas que eu voltava, eu tive que constituir uma empresa por conta da direção, né, para receber e tudo. A sorte que eu tive é que quando eu fui constituir minha empresa, eu contratei um advogado muito bacana, que ele faz serviços para médico, de assessoria médica, que ele virou para mim e falou assim, Stefânia, coloca mais coisa nesse que nem é seu. Coloca consultoria, coloca aula, coloca tudo. Então eu não fiz uma PJ para médico, eu fiz uma PJ para empresário. E ele me enganou direitinho. Ele vai fazendo. Eu fiz e começou a surgir alguns convites. Então aí começou a surgir um convite assim, faz uma palestra aqui. Faz isso, a Kelly me convidou, que a Kelly está abrindo lá em Portugal. Então ela falou, Stefânia, serve de ponte para mim, lá para Portugal. Aí eu fiz a parceria com a Kelly. Então quando eu comecei a ver, eu estava falando mais da empresa de uma maneira muito amadora, como a gente sempre começa, né? A gente não para pensar nisso. É Sim, raro a lógico. gente ir na profissão médica. E eu comecei a ver que eu estava falando da empresa mais também. Aí eu falei assim, bom, estou fazendo nada mesmo, né? Agora estou na condição de estudante, vamos ver para onde que isso vai. Aí eu comecei a me preparar, mas aí eu já sentei o quê? A vantagem de fazer o doutorado em gestão estratégica é essa. Eu sentei e falei assim, agora vamos usar a estratégia que eu estou aprendendo. Aí eu comecei a fazer aquilo que todo mundo tem que fazer e não faz. Definir o que é a empresa, montar plano de negócio. E o bacana é que o Itaú, o Banco Itaú, ele tem isso eu divulgo porque foi muito bacana mesmo. O Itaú tem uma rede da mulher empreendedora. Então ele tem um programa É de mesmo? Que mentoria para mulher. legal. Tem, é gratuito e eu falo para todo mundo fazer. E não importa a profissão sua, basta você ter que ter o CNPJ. Então é uma rede inteira só para mulher empreendedora. Então você faz como se fosse um Tinder do mentor. Você coloca lá o que você quer, você dá a curtida e dá um match. Aí você explica o que você está precisando e o mentor te dá 8 semanas de mentoria gratuita, com resultado. Eu, no começo, fiquei meio receosa, mas depois eu vi que deu resultado. Então, com essa mentoria, eu montei meu plano de negócio. Montei um plano de negócio com um planejamento para os próximos 5 anos. Né? Como diz o Pink Cérebro, né? A gente quer dominar o mundo. E fui organizando tudo, e aí começou uma coisa a puxar a outra. Então, aquilo que eu estava falando com você, que a gente estava aqui em off conversando. Quando você entra para montar com uma empresa no mundo de hoje, não tem como não pensar em rede social. Sim. Não tem como você não pensar. E o que acontece? A minha geração é a geração do Orkut, a geração do Facebook, a geração de hoje é Sim, sim. Instagram. TikTok eu não uso nem pagando, porque eu não vou fazer dancinha no TikTok, não é o meu perfil. Telegram começou a aparecer. Então, o que acontece? Eu fui mergulhar num terceiro idioma, que é o idioma do empreendedor. Joga os seus vídeos do Instagram no TikTok da forma que você acha certo. Tem valor. Eu estou discutindo com o meu público essa questão. Até agora, o meu público está gostando mais do Instagram. Nós estamos começando esse namoro com o meu público. E o que acontece? Eu defini, né, o que eu quero, a missão da minha empresa, que é realmente melhorar a qualidade da gestão em saúde no Brasil. E eu dividi em 2 áreas, no B2B e B2C. Né? A parte do B2B, eu faço projetos, que é aquilo que eu sou boa para fazer mesmo, que é projeto de gestão de corpo clínico, gestão da qualidade, DRG, que são poucos que conseguem entender um DRG da parte do médico, né? E do lado do médico, de fazer isso que eu tive dificuldade a minha vida inteira, que a faculdade não prepara a gente, de capacitar o médico para a gestão. Não só para o médico ser um empreendedor, mas para aquele médico que quer ser um diretor técnico, aquele médico que quer ser um diretor clínico, aquele médico que quer gerenciar a clínica dele também, que ele entra para isso, junta os sócios e monta. E de ensinar para ele qual que é o ponto de contato da gestão com o médico.
Porque a gente tem pontos de contato que a gente não vê. Primeiro ponto de contato, como é que a gente negocia com os diretores do hospital? A gente não negocia. A negociação está sendo feita à revelia da equipe. Então, é muito comum você estar dirigindo um hospital, o convênio não conversa com a equipe, o convênio conversa com o diretor técnico. O diretor técnico toma decisão, às vezes, sem consultar a equipe. E te obriga lá uma prótese nacional, te obriga um pacotinho, um bundle, te obriga um resultado que, às vezes, não é o mais adequado. E a equipe médica, ela fica empurrada de lado dessa discussão. E como ela não conhece, ela também não entra para a discussão, ela só fica reclamando. E a gente, por natureza, a gente não junta. O médico não consegue colocar isso. Outra coisa que eu vi também, toda essa questão do valor em saúde, que é aí que eu acho que é uma falha do valor em saúde, que não é tão trabalhado. A gente vira muito para a experiência do paciente. Ótimo. Tem que virar para a experiência do paciente, porque a gente tem que mudar a maneira como a gente exerce a medicina. Você não pode exercer a medicina mais segmentada, partes do corpo. Você tem que exercer a medicina pensando na percepção de valor do paciente. Mas a gente esquece a outra parte do quadro clínico, que é essa experiência do médico também. Por quê? Porque se o médico não entende o que é um planejamento terapêutico, se o médico não entende multidisciplinaridade, acabou com a equação. E uma coisa que está em tendência agora, que eu estou sendo muito demandada, que eu estou vendo as pessoas pesquisarem, é o tal da gestão do corpo clínico. De pegar o DRG e criar os programas de gestão do corpo clínico. E como é que está indo esse programa? As pessoas tendem a querer fazer um programa de recompensa para os médicos, para fidelizar os médicos, recompensa e punição, né? Ou então, as coisas para você... É como se fosse uma barganha com o médico. Mas ninguém faz gestão do corpo clínico pensando em colocar o médico dentro, chamar ele para fazer essa gestão. Entendeu? Eu tive uma experiência no Socorro, quando eu trabalhei, que um cirurgião, que era o meu coordenador de cirurgia, e ele é muito legal, ele fez uma proposta para mim de a gente fazer algo diferente. Então, nós criamos um sistema de gestão da clínica cirúrgica. Então, o que eu fiz com ele? A gente sentou, a gente pegou a equipe clínica, a gente dividiu a equipe clínica, a equipe cirúrgica. Ele me ofereceu alguns médicos, cada um com seu interesse, e eu fiz como se fosse um microcosmos dentro do hospital. Então, essa equipe cirúrgica tinha um médico que tratava de questões financeiras, tinha um médico que tratava das glosas, tinha um médico que tratava do ambulatório, um outro que tratava do bloco, e quando eu ia dialogar a gestão, eu chamava esse médico junto comigo. Então, quando as operadoras iam discutir pacotinho, eu chamava esse médico que entendia de finanças, e ele discutia em nome da equipe dele. Quase como se a equipe fosse uma empresa. Mas eles tinham indicadores. Então, eu sentei com eles e construí os indicadores com eles. E eles não tinham a menor noção do que é o indicador de glosa, o indicador de produtividade. Mas aí eu fui apresentando. Então, o meu sistema de gestão do corpo clínico foi trazer a gestão para eles. E eu consegui, na época, foi incrível, eu consegui, na época, triplicar a produtividade da cirurgia, isso em pandemia. Entendeu? Só com essa mudança. Por quê? Eles mesmos começaram, Stefane, não, eu não vou deixar isso aqui, porque isso aqui vai dar glosa. Eu vou mudar isso porque vai acontecer isso. E foi incrível o efeito. Então, quando eu comecei, aí eu peguei a equipe da ortopedia, vamos fazer o projeto Acerto. Vamos entrar com o projeto Acerto, que é um projeto para otimizar o resultado cirúrgico. Você põe algumas medidas, é igual ao protocolo ERAS. Mas ele tem muito de gestão. Aí eu trouxe eles para fazer um projeto piloto. Com isso, eu comecei a ver que foi mudando a percepção deles do planejamento terapêutico. Por quê? No projeto Acerto, você tem que conversar com o nutricionista. E eles começaram a discutir como é que eles iam entrar com dieta. Você imagina o ortopedista discutindo, né? Dieta, discutindo com anestesista o tipo de sedação. Os ortopedistas que me desculpem, mas eles sabem que isso é verdade. Né? Eles discutindo com o clínico como é que ia fazer deambulação precoce, como é que ia fazer protocolo de TVP. Foi muito bacana você ver isso. Então, eu falo que essa parte do valor em saúde, ela está sendo um pouquinho esquecida. E eu acho que essa que vai mudar mais. Entendeu? É trazer. Então, eu resolvi dedicar minha empresa para isso. E quando eu comecei a fazer essas Caramba, palestras... que legal, Stefânia. Pô, muito bacana, hein, cara? Parabéns, cara. Não sabia desse lado, não, pô. Que É uma legal, coisa cara. interessantíssima, a carência que é do médico entender de gestão. Porque hoje em dia muita gente faz curso de administração, e quem faz MBA como médico faz porque tem uma clínica. Né? Ou Sim. um cara. É raro fazer assim, igual eu fui nesse caso de direção mesmo de hospital. Então, o que aconteceu? Eu comecei a ser chamada para fazer palestras, para fazer aulas e tudo. Aí as faculdades começam a procurar, porque o currículo fica bom por causa do mestrado e doutorado. E eu fui fazer uma palestra para a SANG, que é a Associação dos Estudantes de Medicina. Aí eu tomei um baque. Que eu fiz uma palestra que era para ser de 20 minutos sobre como é que é a gestão na carreira médica.
Essa palestra acabou e eu ainda fiquei mais 20 minutos respondendo perguntas. E os meninos me deram uma surra, eles não paravam de perguntar de gestão, e eles começaram a me perguntar assim, como é que é a vida depois de formado? Como é que é a realidade depois de formado? Como é que eu lido com isso? Como é que eu abro um PJ? Como é que eu lido com o plantão na UPA que não me paga? Como é que eu lido com isso, com aquilo? Aí eu falei assim, agora então tá certinho, é aí mesmo que eu vou entrar. Então aí eu comecei a fazer essas parcerias, comecei agora a fazer workshops. Então eu ensino, assim, eu pego toda a experiência que eu tenho de todos os setores, tudo que eu fiz na minha carreira, e eu traduzo para eles entenderem como que eles vão entender esse paciente, como que eles vão lidar com esse paciente. E não é pretensão, não é de eu vou ser a tutora, a mentora deles, não. É dar essas ferramentas, que tipo de curso que eles têm que fazer para poder lidar com o que eles vão escolher de carreira, para onde, como é que eles conduzem. Tem que ser Tem que ter. pretensão, vai ser tutora, Tem que sim. ter. E tipo, não, pô, que isso, pô? Quem vai... As pessoas vão ter a oportunidade de ter como tutora. Pô, não, maravilhoso, Stefano. Pô, muito legal, cara. Parabéns, demais, assim. Foi. Pô, E eu bacana estou esse numa fase... encontro, hein? Foi gostoso. E a partir do momento de eu começar a mexer com a empresa, eu entrei num outro mundo que é divertidíssimo, que é fazer logotipo, descobrir qual que eu adoro isso, descobrir qual que é o arquétipo Pode da ter minha empresa. certeza que você vai... O teu público vai te pedir o TikTok. Pode ter certeza, pode ter certeza. Não, dancinha eu não faço nem... Não Não é faço dancinha, TikTok mesmo. para com isso. O TikTok não é dancinha, para com isso, pô. TikTok é um espaço em que o público mais jovem tá lá. Tira esse preconceito de dancinha. Tem nada que fazer dancinha, pô. Bota o teu conteúdo lá que... Ainda mais agora, ó, você tá com esse público todo aí atrás, pô. Não, vai dar certo. Pode ter certeza. Não, vai sim. Minha Eu amiga me tenho diz um certeza que... negócio. Nossa sugestão de livro. Vamos Ah, entrar tá. aqui que Nós já estouramos todos os tempos possíveis, né? Não, de forma alguma. Isso aí sempre. Eu sempre estouro. Eu te falei isso aqui. Eu ainda não. Na verdade, eu não sei se eu quero ter um tempo. É porque o mundo comercial exige que tenha um tempo, tá? Mas, assim, eu não gosto de ter um tempo. Eu não gosto de ser encaixotado, entendeu? Cada um... Para mim, os episódios têm vida. A gente vai falando, às vezes vai para um lado, vai para o outro, mas eu não consigo, relaxa, abstrai. Tempo nem entra disso. Ok. Sim, Sim, minha sim. promessa era 45 minutos, 1 hora, mas assim, não tem como. Eu nunca consigo fazer isso. Fale, livro. O que você Bom, sugere aí para gente? esse livro que eu li ele... Sabe quando você mira numa coisa e acerta em outra? Eu li porque eu achei o título interessante. Ele chama, até trouxe aqui, chama Liderança em Tempos de Crise, da Doris Goodwin. Ele é um pouquinho grande, mas ele é a história de 4 presidentes americanos em momentos de crise. Então ele vai estudar o Lincoln na Guerra da Secessão, ele estuda os 2 Roosevelt e ele estuda o Lyndon Johnson logo depois que o Kennedy morreu. E ele vai estudar as decisões estratégicas que eles tomaram para lidar com essas crises que eles tiveram. Então, o prêmio do livro é que ele tem a biografia desses 4 presidentes, e ele coloca assim, ele divide assim, início de vida, tá lá, o início de vida de cada um deles. Uhum. Situações marcantes, e começa a colocar as crises. Então, ele vai explicar como que o Lincoln acabou com a escravidão, qual foi a maneira dele juntar um país dividido, qual foi a maneira dele conseguir resolver Você uma leu situação direto, que... então. Não é Eu fragmentado, sempre... não. Não, você vai ler assim, o livro parece uma novela mesmo. Você lê quando você acha assim, Tá. agora eu vou começar a chorar, ele dá uma parada e pula para o outro presidente. Depois ele volta. Então, se ele te amarra de um jeito, mas assim, no final de cada pedaço, ele vai te mostrar a parte estratégica das decisões deles. Então, ele vai explicar assim, isso aqui quer dizer isso em termos de estratégia, é uma solução que você pode usar na sua gestão. Então, isso é muito bom. O Lyndon Johnson, que é um presidente que a gente não conhece muito aqui no Brasil, que a gente não estuda muito, vai pegar todo o caos que foi depois da morte do Kennedy e como que ele unificou um país e por que ele perdeu a eleição depois. Então, ele vai explicar todos os erros, os acertos, como é que você lida com a equipe, o que um tem de bom do Roosevelt de conseguir ser um excelente orador, que é uma capacidade que a gente também não estuda muito na medicina, de como que ele fazia discursos, Zero, né? como é que o Lincoln estruturou a oratória dele, porque o Lincoln era de origem muito pobre e não teve escola. Então, é um livro, assim,
você vai lendo, você encanta para quem gosta de história, mas em termos de gestão, eu acho que ele é um dos melhores livros de gestão que eu li nos últimos tempos, que não é técnico, mas ele é, assim, fabuloso. Então, eu recomendo, leiam, depois vocês me falem se vocês gostaram, né? Pô, adorei, hein, pô. Esse daí arrasou, hein? Veio com tudo, hein? Vê com tudo, Mostra bem de grandinho. lado aí só para. Exatamente. Isso que mostra de lado aí só para dar um medo no povo. Tá bom, tá bom. Vamos, vai, a gente aguenta. Aguenta sim. Ele é gostoso de ler. A literatura fácil. E me diz o negócio. Como é que estamos aí de perspectivas para futuro? Seu, empresa, profissional, assistência zerou, volta a Hum, operar, e como é que você está vendo aí esses próximos anos aí de medicina brasileira? Você não vai para Portugal, não, né? Você fica no Brasil, né? eu estou querendo dividir. Então, assim, eu coloco assim, Opa! Não estava esperando essa resposta, não. eu apaixonei com Lisboa. Lisboa é Legal, muito legal. gostoso. Mas eu estou querendo, assim, primeira meta minha é terminar o doutorado, né? Eu terminei o primeiro ano, o projeto foi aprovado, eu estou fazendo a pesquisa aqui no Brasil, por isso que eu não estou indo para lá. Eu estou estudando Qual é o teu prazo? até 2025, faltam mais 3 Tá. anos, né? Uhum. Eu estou estudando como é que foi a estratégia gerencial do Covid nos hospitais brasileiros em relação ao aprendizado organizacional, ou seja, como que vocês foram buscar conhecimento de uma doença que ninguém sabia tratar, e não foi só a Uhum. doença, como é que vocês foram lidar com os desafios que o Covid trouxe, né, de falta de insumos, coisas que não são comuns de acontecer, e estudar como que isso mudou as crenças. Porque quando você muda o conjunto de crença, o que a gente tem na literatura dentro do hospital, o hospital é um lugar muito complexo, e a gente tem vários conjuntos de crença dentro do hospital, mas os dois que dominam é a lógica do médico e a lógica do gestor. Então, o Uhum. médico, ele raciocina o quê? Eu estudei, eu sei, eu trato, eu que mando, né? Se eu precisar de alguma coisa, eu busco conhecimento, e o gestor é dinheiro. Uhum. É basicamente isso, ele vai olhar a lógica do custo, do indicador. Isso já, só de falar, você já vê que dá briga, né? Não bate. Uhum. E o Uhum. Covid entrou no meio, porque o médico não sabia tratar a doença, como é que ele vai mexer com essa crença dele? Isso abala a estrutura da profissão médica, que foi o que a gente viu com os médicos, e não tinha dinheiro e não tinha recurso. Então, abalou a estrutura da crença do gestor. Então, o Covid misturou e eu estou estudando isso de decisão. Bem, até 2025, está indo de acordo. A empresa, meu plano é começar mesmo, botar ela para funcionar nesses próximos 3 anos, e quando eu terminar 3 anos, se eu terminar o doutorado, eu ficar só com a empresa e começar a seguir, Uhum. o que eu acho que eu vou conseguir, né? Vai ser fácil não, mas eu gosto de desafio. E com relação à assistência, eu ainda deixei, eu tive assim o favor de deixar ela no stand-by, mas eu estou sentindo que com o tempo eu não vou conseguir, Uhum. entendeu? Por mais que meus pacientes, por mais que meus colegas voltam para operar, voltam para tudo, mas eu estou vendo que nesse momento eu não vou conseguir, não. E do jeito que eu estou gostando da gestão, eu confesso mesmo, eu falo que o maior erro que as pessoas fazem, e é interessante delas falarem que quando você vira gestor médico, você larga a medicina. Porque todo mundo fala isso. Deixa eu ser médico. Virou, agora mudou de lado, né? Eu acredito que o Uhum. Lobé deve ter falado esse conceito. Muda de lado, Silvia, agora você vai do lado do inimigo. A Sueira Uhum. e Lobé, então, as discussões são fenomenais. Mas eu falo que eu fiquei mais perto da medicina. Porque Uhum. antes eu era só cirurgiã. Antes eu só mexia, eu só me dedicava ao bloco. E agora Uhum. não, agora, principalmente o diretor técnico, esse cargo, ele tem que entender um pouco de todas as áreas, porque ele que faz os relatórios, ele que discute com os professores, você tem que discutir numa igualdade. Eu acabei me achegando mais à medicina. Eu me acheguei ao sistema de saúde, eu fiquei mais próxima de como é que funciona essa formação médica. Então, eu acabo que eu consigo ajudar mais a saúde na área da gestão do que lá dentro do bloco, apesar de que ainda é o meu lugar favorito no mundo, o bloco cirúrgico. Mas eu acho que está sendo uma troca justa, entendeu? E eu falo assim, de coração, eu não imaginei que na idade que eu estou, eu ia ter descobrir uma paixão tão avassaladora como foi a gestão. Isso é culpa da Tânia. A Tânia tem um dedinho dela nisso, né? O pessoal da FGV não é só um dedinho, tem um braço inteiro nisso. Mas foi, né? Agora a culpa é dela, ela que vai ter que lidar com isso. Doutora Estefânia, maravilhoso, espetacular, gratidão eterna. Muito obrigado aí pelo teu tempo.
Adorei essas novidades que eu não sabia, tá? Ai, que bom. Muito legal, muito sucesso, tá? Certeza, é só aí ó, uma questão de tempo para você estar aí na capa das revistas aí internacionais. Certeza que isso vai acontecer. Parabéns mesmo, de verdade, aí, por tudo que você está construindo. Você é uma pessoa muito, muito, muito querida, tá? E merece tudo aí que você está conquistando de verdade mesmo. Adorei, 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 adorei aqui compartilhar com o pessoal aí essa tua história. Faz as tuas considerações finais aí, brigadão, de verdade. Bom, primeiro foi uma alegria matar a saudade, né, Ricardo? Eu estou prometendo ir para o Rio, mas está complicado, né? Essa ponte Eu já Lisboa. desisti, eu já desisti, eu já desisti. Não, é porque não está casando o tempo. Quando eu quero estar um pouquinho mais, eu dou um jeito de ir para aí. Né? Vai ter algum congresso que eles vão me empurrar para o Rio de Janeiro. Nós vamos participar. Prometo que esse ano eu dou um jeito de ir. Mas eu estou falando que você fazer online também para a gente encontrar. Mas foi um Verdade, eu prazer. estou em dívida também. Tá em dívida também. E eu morro de saudade de vocês, das nossas aulas e o depois das aulas, que carioca sabe se divertir como ninguém. Mas foi um prazer. Eu adoro o seu canal, eu adoro assistir. Fiquei muito feliz de ver o Lobê falando. Estou com saudade dele também. E vamos trabalhar para mudar essa gestão de saúde, né? Vamos fazer esse país melhorar nessa gestão, na nossa parte, cada um fazendo sua parte. Né? E eu sempre falo assim, eu me coloco à disposição, apesar de eu estar aqui em Belo Horizonte, graças a Deus, né, o online vigorou, né? Agora está mais forte, a gente consegue fazer muita coisa online. Eu me coloco à disposição de todo mundo aí. E se Deus quiser, eu vou conseguir terminar essa tese, né, com muita Isso é alegria. fato? Tem uma dúvida disso, pô? Eu vou fazer só um adendo, que isso foi muito assim, engraçado. Quando começou o doutorado, eles fazem uma série de cursos para o doutorando. Aí o pessoal da psicologia fez uma série de aulas, que o tema da aula era assim, socorro, estou fazendo doutorado. Onde eu fui me meter? O que eu estou fazendo aqui? Por favor, não me deixe desistir. Esses eram os temas das aulas. Então, já dá o tom de como é que é o doutorado. Eu comecei a rir na época, eu falei assim, isso não vai acontecer comigo. Mas, sinceramente, quando eu fui pegar aquele R para fazer estatística, eu sentei, eu chorei igual menino, e eu falava assim, eu vou morrer. Eu não vou conseguir fazer essa matéria. Mas consegue, a gente vai, com o tempo a gente vai passando, né, e tudo passa, né, e passa bem. E eu quero agradecer o convite, mas assim, fiquei muito feliz, que bate-papo gostoso, você consegue puxar a língua da gente, né, fazer a gente falar muito. Só reclamo que não teve café com pão de queijo, porque faltou café com pão de queijo. Né? A gente está no caminho, a gente está no caminho aí de conseguir produzir algumas coisas diferentes. Né? Então eu falo assim, está convidadíssima a vir aqui em Belo Horizonte, quando vier, aí a gente toma um café decente, café mineiro, né, com o que a gente chama de quitanda da melhor qualidade. Da melhor, refinado, da melhor qualidade. Que só mineiro sabe fazer. Maravilha, minha amiga. Vou botar os contatos do Dr. Stefani aqui, tá? Maravilha, tudo na bio. Sucesso, minha amiga. Tudo de bom, ficou ótimo. Beijão em todos. Beijão, viu? Tchauzinho.